Fala, meus lindos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Se Eu Te Contar a Minha História, temporada 2, hein? Meu nome é Mico Muniz, mais um ano. Meu nome é Mico Muniz e hoje eu quero te inspirar. Esse é o nosso intuito, inspirar pessoas, transformar vidas, trazer insights com histórias inspiradoras. Lembrando bem que se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita agora, ativa o sininho, ativa as notificações, se inscreve lá em YouTube, Instagram e o nosso famoso TikToker Júlio Mendes fica feliz porque ele faz uma dancinha nova toda semana, então não perca tempo. E aqui ao meu lado, Júlio Mendes, meu parceiro, mais um. Vamos mais um ano, muitas histórias estão por vir. E obrigado a você que tem acompanhado nosso trabalho, é sempre um prazer o feedback que vocês estão mandando pra gente e continuar inspirando esse ano também com baitas e belas histórias. Aproveitando, conta pra gente quem que temos aqui hoje? Hoje um especialíssimo aqui, né? Um grande, Muito além bom. de amigo, parceiro de longa data, vamos apresentar, né? Vamos lá. Então hoje o entrevistado de hoje, nosso convidado é Hamilton Ribas, empresário especialista no mercado financeiro, hein? Vou deixar uma caixinha aqui, então corre, mande sua pergunta que a gente vai respondendo aqui para você, está lá no Instagram. Então, especialista no mercado financeiro, investidor de investimentos e trading há 15 anos, atualmente certificado como analista. É atleta de natação e crossfit, vamos falar um pouquinho aqui também. Tem como propósito empreender e transformar qualquer pessoa comum em investidora e viver de renda passiva. E aí, já pensou em viver de renda passiva? Vamos falar um pouquinho aqui também. Tem como pilar de vida Deus, família, saúde e trabalho. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer, Mico. Valeu. Exatamente, esse é nosso pilar, né? Transformar qualquer pessoa comum em investidor. Essa é uma das missões aqui que eu tenho para levar para nossa audiência hoje. Legal, bacana. A gente agradece demais aí, um episódio que a gente estava esperando já, precisamos encaixar a agenda e felizmente deu muito certo. Hamilton, acho que mais do que nunca quando a gente fala em inspirar pessoas, contar a sua história, de onde vem o Hamilton, é de Londrina, de que cidade veio, como começou isso, até chegar onde a gente vai chegar lá na frente, mas fica à vontade, o episódio é seu e aqui você tá em casa, meu irmão. Perfeito. Bom, pessoal, dando uma pincelada sobre a minha vida, né? Eu vim de Avaré, interior de São Paulo. Avaré fica a 250 quilômetros da capital. É uma cidade de 80 mil habitantes, né? Uma cidade com bastante atrações turísticas, tem a represa. Não sei se vocês já ouviram falar de uma represa bem extensa que vai todo o pessoal de São Paulo ali. E eu cresci em Avaré, né? Fiz minha educação básica, ensino médio. E lá em Avaré eu tinha uma padaria dos meus pais, né? Que a gente já teve 35 anos de padaria. Foi deixada pelo meu pai falecido, eu tinha 2 anos, em 87 meu pai faleceu. Estava terminando a padaria. Minha mãe era professora de ensino médio e estava construindo essa padaria junto com meu pai. Quando ele faleceu, a minha mãe realmente assumiu o comando ali total. Abraçou. 4 filhos, abraçou a causa e falou, ó, vou tocar essa padaria com todas as minhas forças. Ela cuidou, né, do negócio, em 1987 isso. E ela sempre foi uma inspiração para mim, pela garra que ela teve, né, com 4 filhos pequenos. Perdeu o marido no começo ali da padaria, então, e assumiu tudo, né? Foi realmente um período bem conturbado que ela conseguiu vencer e, graças a Deus, formar os 4 filhos. Eu sempre me inspirei na minha mãe pela força dela, né? Ela sempre empreendendo ali, chegava em casa 11 horas da noite, ia 5 horas da manhã para assar pães no forno e tudo. E nessa época você já entrou na padaria, começou cedo. Eu comecei com 8, 9 anos, eu já dava os primeiros pitacos ali, já ia entregar encomenda, já ia lançar coisas no caixa, acompanhar. Eu sempre fui muito bom assim em matemática, modéstia à parte, eu sempre gostei de matemática. Legal. Então eu sempre calculava ali, né, ó, isso aqui dá tanto. O que é comum para uma criança, né? Odiar matemática, né? Ainda mais com 8 anos, com né? 8, não, ninguém Queria quer, jogar né? bola, Ninguém né? quer, isso é legal. Eu gostava de matemática, então assim, quando eu comecei a trabalhar no caixa, eu tinha 12 anos. Descontar ali, né, os itens dos clientes, né, os produtos.
Então eu fazia o cálculo na cabeça mesmo, o pessoal já confiava em mim, nem precisava de calculadora ali, eu já pau. Era tudo no Papelzinho, né? papelzinho, não tinha nada de cartão magnético, né? Então eu com 12, 13 anos já comecei a trabalhar no caixa, fazia também controle de cadernetas, né? As pessoas ainda compravam no fiado, não No tinha... fiado, né? Era no fiado Bem ali. Tinha comum, muita né? inadimplência, não? Tinha inadimplência, já tinha. Sempre ficava aquele cano, né? Levava cano de alguns clientes. Não tem jeito, né? E Isso é então o... você passou pela transformação de várias moedas nessa época também, falando sobre Eu isso. via aquele período da hiperinflação. Uhum. Eu lembro no supermercado, era pequenininho, mas eu lembro o pessoal correndo para remarcar o preço. Eu ainda era pequeno, mas eu entendi que ali estava acontecendo algum fenômeno, era a hiperinflação, né? Inflacionando, muda da noite pro dia, não é mais esse preço. Né? Exato. Que loucura. Depois a Chegava dia 5 do transformação pro plano pagamento, era real. todo mundo no mercado, né? Pra Sai comprar. correndo que vai subir. Nossa, que loucura essa época, né? 91, 90 ali. E aí veio o plano real. Real, estabilizou. Passou também pela retenção do Collor, das poupanças. Passei, ainda não entendia tanto, né? Mas eu lembro minha avó mesmo, ela teve a confisco da poupança. Meu pai já era falecido, mas minha mãe também sofreu com isso. Vários tios meus ali, todos atormentados quando houve esse problema. E minha avó, depois de 20 anos, teve um... Só que ela faleceu, né? Quando ia receber a poupança, ela faleceu logo em seguida. Ali. Foi um período que ela já estava partindo da terra. Né? Mas aí você vê que desde cedo já teve contato com fatores externos que influenciam a economia, né? Que você não Claro. tem como controlar. É algo que vem de fora e te impacta diretamente na sua Claro. operação, né? Talvez Isso até me estimulou a ler livros de economia, a ler jornais. Eu lembro que tinha a Folha de São Paulo. Eu pegava o caderno de economia, meu irmão pegava o caderno de esporte. E ficava eu lá lendo. Eu falei, o que será que eu estou fazendo, né? Todo mundo lendo cotidiano, contigo, né? E o Júlio e o Júlio na folha de fofoca. É difícil. Lendo o livro, o caderno de economia. Estadão. A ver empreendedor aí, especificamente na economia, finanças, então vem de cedo, né? Tem base. Meu irmão ele também fez economia depois, mas mais pra frente, né? Legal. E daí quando que veio pra Londrina, Milton? Eu vim em 2003. Vim pra cá em 2003, tava com 17 anos. Passei na faculdade de economia, na UEL, logo de primeira, passei. E no começo já teve uma greve, né? Então, ao invés de entrar em janeiro, entrei lá pra junho, final de maio. Entrei final de maio, aí comecei, 2003. Escolheu economia por conta dessa veia já, né? De trabalhar Para ali. mim já era um caminho natural, porque eu já queria me tornar assim investidor, já sabia que eu queria no mercado financeiro. Eu não sabia se era exatamente o curso de economia daqui da UEL. Na época eu estava em dúvida até no INSPER, era o IBMEC. Fui lá ver, lá em São Paulo. Só que na época eram uns R$3.000, em 2003. Que era referência, né? Era referência. Eu olhei, fui lá ver, tinha aula com o Aloysio Mercadante, Gustavo Franco, tinha aula magna com essas pessoas. Mas eu não tinha condição de pagar. Entendi. Principal, né? E a gente já tinha 3 irmãos que também estavam em faculdade, minha mãe bancando. Então eu falei, vou fazer uma faculdade pública, procurei a UEL. Aí começou, o UEL já tinha greve naquela época, Já né? teve greve. Já começou bem. 6 meses esperando. E me fala uma coisa, Hamilton, e nessa época você já tinha algumas pessoas que já te inspiravam por seguir mercado financeiro mesmo? Quero fazer isso. Tem algumas pessoas que eram referência para você nessa época? Warren Buffett sempre foi uma referência. No mercado financeiro, Warren Buffett, Luiz Barsi ali já estava começando a aparecer um pouco. Deixa eu lembrar, do mercado financeiro tinha o Jorge Soros, já li algumas coisas, que é um especulador. Ele Legal. é diferente do Warren Buffett, que é o investidor de valor, que De longo acumula a longo prazo. O George Soros era especulador. Né? O Jesse Livermore também era um especulador que eu lia livros sobre ele, né? E aí eu tentava meio que entender para que caminho que eu ia seguir. Se é especulador, que é mais o trader, né? Ou então o buy and holder, que é o investidor de longo prazo. Top. Que não vende as ações e sim acumula. Escolhe bem e mantém durante muito tempo, né? Escolhe e mantém. Aí eu li a história do Najinarras, que quebrou a bolsa do Rio de Janeiro. Interessante, uma história... Quebrou em 92, 93, se eu não me engano. Que ele especulou nas opções da Petro e da Vale ali.
Não tinha como, basicamente não tinha liquidez mais, explodiu. Tava especulando aquela época Especulando. ainda. Então, assim, você entra na faculdade em 2003. 3. Lembrando que 2003 é uma época que a gente quase não tinha redes sociais, né? Então, você tinha Orkut. acesso a esses escritores americanos? Como que era como que esse conteúdo chegava para você nessa época? Como que você Eu- encontrou, por exemplo, o Warren Buffett? Como que eu encontrei? É. Boa pergunta. Eu já pesquisava na internet. Né? Internet zona de escada, né? Era o de escada. Era um pulso depois da meia-noite. Depois da meia-noite pra Tinha não que cobrar esperar. 2 vezes, né? Exatamente. É. Porque durante Bate-papo UOL. Exato. Eu tinha na padaria minha, a linha telefônica, ela era internet. Aí quando ligava a internet, ele não conseguia receber chamada. O famoso na barulhinho, padaria. né? Você escutava o Não barulhinho. conseguia assim. vender. Aquele barulho clássico. Aí meu pai, vocês conectaram a internet? Falei, é só um pouquinho, só para abrir algumas páginas e deixava lá vendo. Então, era mais precário, né? Não tinha tanta informação, mas eu já sabia que existia sobre ele, né? Legal, legal. E Era hoje tá tudo muito mais fácil, né? Hoje você tem informação mais que um rei lá de Né? tempos Você antigos. tem uma Explosão de conteúdo. explosão de conteúdo. Então, o cara que tá desinformado é porque ele quer, né? É. Porque o cara que vai buscar hoje e-book, você baixa o que você precisar, internet, enfim, hoje tá. A dificuldade é separar agora, né, as informações úteis, porque é muita coisa. Né? Como que você separa o joio do trigo? Legal. Difícil você separar o que vai te trazer um valor agregado do que vai deixar até desviando do foco. Saber dizer não para alguns conteúdos até, né? Porque é uma infinidade de informação. Né? Hoje tem gente digitando no chat GPT como investir, né? É, Hoje ele tá dando informações aí. escorre uma série de... Que loucura, que loucura. Fazer análise de balança, como... Sim. Maravilha. Candlestick. O Hamilton, e aí logo depois ele entrou no mercado financeiro de fato, como empreendedor, com sua própria empresa. Como que foi essa transição? Pós-formado, obviamente. Pós-formado. Eu comecei a investir por conta própria em 2005, 2006, no terceiro ano de faculdade, no mercado de Forex, que é mercado de moedas cambiais. Não fui muito bem sucedido, perdi dinheiro, confesso ali, fazendo operações especulativas. Ali não tinha muito fundamento, era mais trade, né? Mas esse dinheiro você trabalhava na época? Já ou... trabalhava. Na época, em 2004, 2005, eu vendia séries japonesas. Séries tipo Jiraiya, Jaspion, Olha só. Changeman, Tokusatsu. Tokusatsu. Meu site chamava Tokushop. Tokusatsu. Já era um empreendedor digital, então. Já nessa vendia no Mercado Livre, eu comprava ali no Sebo Capricho. Comprava as coisas ali meio antigas, disco de vinil, fita cassete antiga, e revendia na internet. Revendia no Mercado Livre. Aí eu achei um nicho do Tokusatsu. Né? E na época não tinha direitos autorais, porque a Manchete ela tinha sido extinta e os direitos autorais ficavam com ela. Fitinha era Então dela. a gente tinha uma lei que permitia a gente vender. Né? Até a vinda da Play Arts. Quando veio a Play Arts pro Brasil, aí comprou os direitos autorais, a gente Aí teve regularizou, que, né? regularizou, a gente teve que parar. Né? Então eu vendia essas séries animadas e investia no mercado financeiro, comprando ações da Vale e da Petro, e também no mercado de Forex. Isso lá para 2005, 2006. E o Forex não deu muito bom. Forex não deu, porque eu fiz uma besteira, eu deixei na mão de um terceiro, e ele em um mês pulverizou 30 mil reais, meu. Foi bem... 30 mil reais nessa época era considerável também, né? Foi uns 60 mil, pelo menos. Ele simplesmente evaporou. Ele fez a operação, a libra esterlina deu uma porrada contra o iene, uma coisa assim, e ele estava na contramão. Ele apostou errado, né? E é como se fosse o que a gente chama de payroll. Payroll no Brasil, quando sai o índice de desemprego nos Estados Unidos, aí o mercado mexe muito. Entendi. Então mexeu muito, ele já sabia que ia mexer. Então ele queria ganhar muito, lógico, ele especulou, alavancado. Só que ele entrou na mão contrária. Então, foi zerado pela corretora. Isso te instigou a diversificar os produtos, diversificar a sua carteira? Ou perdi aqui, mas eu preciso ter uma gama maior de investimento? Já me instigou a ter, assim, a não tomar decisões erradas de deixar na mão de terceiro, né, sem um controle mais preciso, e também não deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu tinha deixado, na época, era praticamente 90% do capital. Na mesma cesta. Mesma cesta. Na mão de terceiro. Na mão de terceiro, ainda que não era nem certificado como gestor. Eu ia te fazer essa pergunta. Não era nem uma famosa, a nossa famosa as corretoras, né? Não. Era um terceiro que entendia. Deixa comigo. Ele se expunha, né, na época no Orkut como administrador de carteira,
Na época nem tinha regulação da Anbima, inclusive. Ele simplesmente falava, eu opero para terceiros e tal, meus ganhos são esses, né? Colocava o que a gente chama de track record, backtest. Eu lembro que ele tinha o post no Orkut, ainda fui angariado por ele, né? Aí eu simplesmente passei o dinheiro, ele não pegava o dinheiro meu, mas eu operava na minha conta. A gente passava o usuário e senha do MetaTrader. Né? E aí ele operou lá, tomou um pau violento. Isso me deu aquele aprendizado dolorido, né? De não deixar na mão de... Não pensou em desistir. Garantia Falei, nenhuma, cara, né? não é pra Não, mim. não pensei. Jamais. Não, que lá me deu mais Pelo contrário, usar a né? raiva pra fazer coisa certa, né? Sempre quando eu Legal. tomo uma porrada, eu tento usar a raiva pra fazer a coisa certa. Né? Sempre que eu... E analisando naquela época, mesmo você conseguiu entender o que tinha dado errado? Você tinha esse feeling já? De avaliar, por exemplo, essa perca e saber, ó, isso aqui, ele poderia ter tomado tal decisão diferente? Ele tinha a própria estratégia. Então, não era uma estratégia compartilhada. O trade system dele, que era o método de trade, eu não sabia, né? Assim, a principal erro meu foi ter deixado na mão dele. Talvez o cara Nenhum não tinha nem contrato. fundamentação. E de repente ele quis apostar tudo aquilo lá. Falou, vou explodir a o dinheiro não carteira. era E explodiu, meu, né? Tava apostando Explodiu com dinheiro mesmo. de outras, né? Tá fácil, né? Quis ganhar 60, 70 e ficar com a parte dele. Só que o risco quando perde, daí é só meu. Então não faz sentido, né? Mas pra ele era de graça ali. O risco era só pedir desculpa depois. Te instigou na raiva, falou, acho que obviamente que quando a gente fala em... É na crise que a gente cresce, né? Então acho que te instigou a fazer. E mesmo. quando vem a primeira empresa, Milton? A primeira empresa veio depois de 1 ano e meio que eu comecei a trabalhar aqui numa corretora em Londrina, chamava Investimentos. Era um Moarama, virou Investimentos. Hoje ela já foi extinta. Em 2007 eu entrei. Quem abriu as portas, até falando para a nossa audiência, foi o Lucas Sketch. O Lucas Sketch era o dono da corretora. A gente fez uma entrevista final em 2006. Aí ele gostou de mim, né? Eu expliquei o que eu já conhecia do mercado de derivativos, análise gráfica. Eu já tinha feito um curso da Leandro Stormer, que foi de 3 dias em Curitiba, e um curso da CMA. Foi assim, na minha formatura de faculdade, eu tive que optar entre fazer a formatura ou investir nesse curso, de 1 semana em São Paulo. Foram 2 cursos que eu fiz, né? Esse curso na época era 2.800. Tinha que escolher. Tinha que escolher. Dava pra fazer a festa e fazer o curso. Aí eu fui na festa como convidado, na festa de formatura da faculdade, e investi nesse curso. Era 1 semana, das 8 às 8 da noite. Intensiva ali, ó, com o professor vendo, você tá acertando, errando, tudo. Então esse curso foi excelente, porque me abriu as portas para depois conseguir trabalhar numa corretora. O Lucas, ele percebeu que eu sabia mais do mercado financeiro, né? Então, eu comecei a trabalhar nessa corretora, Investimentos, captando clientes, fazendo operações ali, uma espécie de análise com assessoria, né? E fiquei 1 ano e meio nessa corretora. Quando eu, em 2008, em fevereiro de 2008, eu percebi que o mercado estava indo para corretagem fixa. Que era, assim, uma corretagem, para quem não sabe, é o custo para você operar na Bolsa de Valores. Você tem que pagar para a corretora. Na época, a gente operava a tabela Bovespa. O que é a tabela Bovespa? É 0,5% sobre o volume, mais 25 e 21. Então, por exemplo, se eu quisesse investir 10 mil, eu ia pagar R$50, mais 25 e 21 dava 75 e 21. Se o cara investisse 100 mil, já eram R$500. Se o cara investisse 1 milhão, era 5 mil. Então, era sempre maior, né, de acordo com o volume. Só que os clientes, eles já estavam operando em corretagem fixa, que é o quê? Independente do volume, você paga lá 5, 10 reais. Na época chegou uma corretora chamada TOV, R$5. Hoje já também não existe mais. Aí eu percebi que eu tinha que migrar para esse tipo de corretora. Porque o meu modelo de negócio era educacional com corretagem, com assessoria de investimentos, mas sempre em grande escala. Eu não tinha um atendimento físico 1 a 1. Na época eu não fazia esse atendimento personalizado 1 a 1. Eu até fazia, mas pela internet, não era presencial em Londrina. Apesar de eu estar em Londrina, eu sempre atendia pela internet, né MSN na época. Uhum. Tinha também o GoToWebinar, tipo, hoje você faz um hangout no Google rapidinho. Na hora, né? Antes você tinha que ter um vídeo e mais um ventrilo que era só pra falar. E tinha que apertar o Ctrl pra segurar e falar. Não era assim, ao vivo. Já se reinventava ali. Era a né? evolução do Skype ainda. A gente fazia, às vezes, no Skype a fala e o vídeo no outro. Era 2 programas. Caraca. Mas isso Você tem o Zoom que já
Mas Coloca todo mundo. 2008 tava ali a crise dos derivativos, né? Subprime. Isso. Logo que eu Então, Lehman comecei, já Brothers veio a ali. porrada, Lehman Brothers, Morgan Stanley. Já peguei essa outra crise. Mais uma, né? Mais Já uma. chegou mais uma De maremoto. fora Mas a também, né? vida, meu amigo, essa sim é uma É, caixinha de Seja surpresas. bem-vindo. Foi assim, foi 3 meses depois que eu comecei, já estava no topo do Ibovespa. Tinha acabado de ganhar o grau de investimento, Brasil. Tava BB-, se eu não me engano. Tinha entrado naquela faixa de classificação de risco, o Brasil estava como grau de investimento. E a bolsa explodindo. Aí a capa da Economist, não sei se vocês lembram, tinha na capa da Economist um Cristo decolando. Decolando. Hoje, mas assim, como expectativa de alta. O famoso voo de galinha, depois falaram, né? Hoje a gente olha essa capa as capas do Economist, a gente olha hoje com total descrédito. Tudo que ela mostrar, a gente faz ao contrário. Faz ao contrário. Porque quando explodiu, quando o Cristo estava subindo, a bolsa despencou. Caiu. Aí quando a bolsa despencou por 30 mil pontos, teve um Cristo caído. Né? O Cristo estava caído, né, na capa. E a bolsa explodiu para 70 mil de novo. Foi totalmente ao contrário. Parece intuitivo o negócio. Falar, Parece vamos que eles fazer o estão sempre, contrário. os analistas tem essa fama, né? É eu isso. peguei essa porrada, já tive que aguentar ali a queda forte. Na época, os clientes eles faziam operações a termo. Operações a termo são operações que você empresta dinheiro do mercado. Então, você tem lá 10 mil, você quer operar com 50 mil, a corretora te dá. Você opera com 60 mil, mas esse 50 mil não é seu. Né? Se você ganhar, você ganha sobre 60 mil. Sei lá, você tem 60 mil, ganha 10%, você ganha 6 mil, certo? Mas 6 mil, aí é seu, ok. Só que se você perder, você não pode perder mais do que o seu capital. Então, muitos clientes operavam termado, porque a bolsa não parava de subir. Desde o começo da época do Lula, que foi 2002, né? A bolsa só subindo. Os Então, campeões nacionais ali, né? Todo mundo naquela ganância, né? Pré-sal. Pré-sal. Na pré-sal eu tenho até uma história que eu ganhei muito dinheiro no pré-sal. Eu estava comprado em opções da Petro. Eu comprei tipo R$2.000, ganhei 15 mil. Explica o pessoal o que é. Eu tava assim, o cara mais sorriso. Tava rindo sozinho. Nossa. Professor, hoje tem prova, tudo bem, pode vir. Vem com prova, não tem problema. A felicidade nesse dia. Eu fiz com 2 mil, fiz 15 pau. Com acho que opções. é importante explicar para o pessoal o que é estar comprado em opções. Né? Tenta explicar esse termo. Sim. Opção é um direito de compra, né? Um termo assim que ele é como se fosse um seguro, um sinal que você dá. Vamos supor um exemplo clássico, né? Você quer comprar um terreno e ele pode valer 1 milhão daqui 3 meses. Hoje você não sabe o valor. Aí você paga lá R$10.000 para ter o direito de comprar a 500 mil. Se ele valorizar para 1 milhão, você tem o direito de comprar ele a 500 mil. Porque você pagou por isso lá atrás. Lá atrás você comprou esse direito. Aí se ele valorizar, você vai lá e exerce seu direito. Né? Exercendo é o quê? Falando para o vendedor, ó, me venda porque eu tenho esse direito de exercer você a 500 mil. O vendedor te vende a 500 mil e você compra ele a 500 mil, obviamente, mas ele vale 1 milhão. Então é uma forma muito inteligente de você investir com pouco dinheiro. Legal. Você não precisar pôr todo aquele 500 mil hoje. Se lá daqui 3 meses ele continuar valendo, valorizando, você tem só aquele direito, né? Você só gastou aquele sinal. Mas se lá na frente o terreno valer, em vez de 1 milhão, 300 mil, você tem que comprar por 500. Aí você não é obrigado. Você tem o direito, mas não tem obrigação. Agora, se você vende e ele sobe, você tem que vender lá embaixo. Você é obrigado a vender lá embaixo. E aí a gente chama de lançador. Você tem o comprador da opção e o vendedor, ou lançador. O cara que vende, ele tem a obrigação. O cara que compra, ele tem o direito. Então, se valorizar e o cara que comprou te exercer, você é obrigado a vender lá embaixo. Então, você perde, né? E essa da Petro foi um marco aí de... Essa foi. Essa você viu que você estava no caminho mesmo. Só que a opção, ela é um mundo, assim, um prejuízo. Você até ganha, mas é difícil você sair depois com muito lucro. Porque, primeiro que você se estressa muito. Porque ela oscila demais, todo dia é 100, 200, 300%. Quando você perde a oportunidade também, você fica com dor, né? Porque você não pegou. É um mercado difícil de você manter por muito tempo. Mentalmente ela suga mentalmente bastante. desgasta.
Atualmente, talvez é pior que day trade de contrato futuro. Day trade de contrato futuro é mais fácil de gerenciar. Porque muitas vezes a ação até sobe, só que a opção está perto do vencimento, aí ela não sobe. Sim. Aí você tem tempo de expiração. Ela deixa de existir. Aí vira pó. Se ela não subir, virou pó. Aí você perdeu. Aí perdeu tudo. E aí depois dessa empresa, foi a primeira, e depois você migrou. Isso, aí em 2009, 2008, isso, eu comecei em 2008, 2009, em março, aí eu saí, né, saí de portas abertas ali, falei com o pessoal, falei, ó, Legal. vou montar um GIA, na época era gerente de investimento autônomo, vou montar um GIA ainda vinculado a investimentos, só que eu não vou estar ainda na aba de Londrina, tá no meu escritório, e vou me filiar a outra corretora com corretagem fixa, que na época era a Valpires. Uma corretora que já tinha 40 anos de mercado, ela abriu as portas para nós. Aí na época eu tinha um cliente que também virou meu sócio, e a gente montou esse escritório em casa mesmo, ali na rua Pernambuco, no Vila Forte ali. A gente começou ali em casa, na sala mesmo, com a carteira. Na época eu tinha 180 clientes, Porra. 180, fazia em média 10 a 20, 18 mil de corretagem, tinha a corretagem gerada no mês. Aí quando a gente migrou para Valpires, que era a corretagem fixa, aí a gente explodiu. Porque a maioria dos investidores que a gente tinha já estavam pedindo para uma corretagem fixa. Então aí a gente foi para 500, 600 clientes. E aí que é o que é atrativo, né? Porque o cara quer investir demais e aí ficar acompanhando esse percentual, muitas vezes vai sangrar. Então vamos fazer um valor fixo, você consegue ter uma carteira maior e... E essa captação de clientes, por exemplo, veio sua ou os próprios clientes traziam outros investidores? Era muito educacional. Muito. Então a gente fazia, eu e meu ex-sócio, a gente fazia conteúdos pela internet de forma que expandia, né, a visualização para todo mundo. E na época, era assim, nem tinha muito youtuber de finanças. Então a gente nadava de braçada. No YouTube não tinha Primo Rico, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi estava começando a entrar no digital, mas ainda era focado em livros, palestras presenciais. A Leandro Stormer também estava começando a criar YouTube. Então a gente atraiu na época até o Orkut, né? Até tem uma história, eu comprei topo. Eu tinha uma comunidade que era oficial da Bolsa de Valores. Uhum. E o cara chegou para mim, ó, quero te vender, 8 mil. E tinha 70 mil membros. Eu comprei essa comunidade. Deu 6 meses, o Orkut quebrou. Aí já... Mais uma! Mais uma! Mais uma! Comprei topo. Comprar topo é quando você compra lá no topo e despenca. Comprou alto e não perdeu. A gente tentou, eu e meu sócio tentamos fazer ali a captação dos clientes, mas já estava começando a migrar para o Facebook. A audiência já estava saindo do Orkut e indo para o Facebook. Então ali ficou mico. Olhou a capa de revista, Cristo lá, foi lá, comprou, caiu. E nessa etapa aí do digital, nem se falava em lançamento digital, né? Por exemplo, fórmula de lançamento. Não. Hoje que é muito comum você se abrir e se expor através de uma técnica, né? Isso. Você teve gatilhos, né? É como dizem, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Teve que desbravar mesmo toda essa... Basicamente a gente fazia conteúdo e trabalhava na palavra-chave, pensando no que o investidor ia buscar. Qual o melhor investimento do ano 2010? Qual é seguro investir na bolsa? Dá para começar com tanto? Qual o valor mínimo? Qual a rentabilidade? É um CEO hoje, né? O CEO. Só que o algoritmo do Google era muito inferior, né? Não tinha, tempo de retenção. Hoje deve ser milhares de algoritmos para arrancar vídeo. Sim. Mas como não é só tristezas, falando em conquistas, nós tivemos um marco aí, né? Em 2019 e 2020. Em relação ao escritório aí, com uma rentabilidade aí recorde, reconhecida, né? Muito reconhecida. Queria que você contasse um pouquinho pra gente essa história. Tá. Em 2017, eu deixei de ser agente autônomo. Essa é só regredindo um pouco. Em 2008, eu comecei como agente autônomo, que é como se fosse um gerente de banco vendendo produtos de corretora. Em 2017, eu me tornei analista. O que é o analista? O profissional que tem a chancela, tem a regulação, certificação, para falar o que está bom para comprar e para vender. E ele pode falar, ó, compre isso, venda aquilo. Tem que ter... O agente autônomo, ele fica em cima do muro, ele não pode. Ele pode falar assim, ó, a analista falou que é bom, mas ele não pode falar que é bom. Tem que ter Ambima. Ele não pode assinar embaixo. Ele não pode assinar embaixo. Certificação Ambima, CPA 10, tudo isso aí, você chegou a fazer? Eu tirei da APMEC.
De analista é a APMEC. De agente autônomo é da Ancord. A Ambima, no caso você citou, é de gestor. Que aí ele toma conta mesmo do dinheiro do cliente, né? No meu caso, eu sou certificado na APMEC. Certo. Então me conta essa transição, 2017. Isso. Eu fiz a transição baseado no planejamento estratégico da XP. A gente era agente autônomo da XP e a XP chegou falando, tem um escritório que está saindo da nossa aba, que era a Toro Radar. A Toro Radar era uma empresa vinculada à XP, que depois foi comprada pelo Santander e virou uma corretora. Hoje é também muito grande. Mas na época ela tinha deixado órfãos muitos clientes. Tipo, 15, 20 mil clientes estavam na base dela. A XP chegou para nós, precisamos de uma empresa parecida com ela. Quem topa o desafio? Quem topa de ser o analista? E viram que a gente tinha já o DNA, que era de trader, né? O DNA de educacional, tinha carteira de longo prazo, mas tinha também uma pegada boa de trade. Eles chegaram para nós, precisamos de um analista. Aí eu aceitei a decisão, me tornei analista. E aí comecei a dar call, né? Call é o quê? É uma recomendação. Então eu já fazia até call, só que eu não era analista, então eu tinha que ter uma certa cautela. Cuidado, eu falava assim, essas são meus olhares, assim, não entenda como recomendação, né? Veja se faz sentido para vocês. De 2012 até 2017, eu fiz live todo dia às 5 horas da tarde. Era religiosamente, todo dia às 5 horas da tarde, estava eu falando sobre o mercado financeiro. Às 4h30 eu já parava ali, já estudava o mercado, já controlava ali o OBS, né, os programinhas de edição. 5 horas da tarde eu fazia isso daí. Aí em 2017, quando eu me tornei analista, eu pude falar com mais facilidade. Pessoal, é para comprar isso, para comprar aquilo. Aí eu colocava o relatório. Eu conseguia fazer um relatório assinado e mandava para a PMEC, né, e mandava para os clientes também da nossa base. E você falou da carteira, né? Exato. Aí depois 17, daí teve 19 e 20, né? Aí uma rentabilidade aí, investimentos com 20% do volume, né? Da corretora. Isso. Tá. Esse aí foi em 2014, na verdade. O volume da corretora, né? Não é rentabilidade. Não, perdão, vamos lá. Carteira recomendada com a maior rentabilidade do ano, 2019 e 20. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a carteira recomendada com maior rentabilidade no ano de 2019 e 2020, é isso? Exato. Boa. A gente tinha um dos produtos da empresa chamada Folio, que antes era Equipe Trader Análise. Era a carteira recomendada. O que significa? As 10 melhores ações, cerca de 500 ações da Bolsa, a gente selecionava as 10 que a gente entendia que ia ter o melhor desempenho. E aí, essas 10 melhores ações, a gente recomendava para os clientes e fazia a contabilidade dela. Em 2019, pela revista Exame e Money Times, a gente fez a melhor rentabilidade. Dava em torno de 30 e poucos % no ano. No ano. Isso no ano. No mercado que já estava ali um pouquinho... Tava difícil de ter essa rentabilidade, né? Quem que eram os concorrentes que estavam abaixo? Todas as corretoras. XP, Terra... Os bancos? E todas. Os bancos não tinham ainda a área de research muito bem ali expostas, né? Eles não calculavam muito quanto dava, eu lembro. No banco não tinha, assim, essa visão de expor o quanto rendeu a carteira. Né? Hoje o BTG, aí já tem a parte de análise. O BTG, para quem não sabe, é um dos maiores bancos do Brasil. E ele está disputando com a XP, né, a liderança no mercado. Vem muito forte. Tem a parte de análise, está vindo muito forte, comprando bastante concorrente. E naquela época, quando teve uma rentabilidade anual de 32%, qual que era a média de mercado? 20 e poucos, 18, assim. A gente anual ali, quem tem... Eu lembro, Eletropaulo, a gente fez mais de 100%, só na Eletropaulo. Isso te atraiu e trouxe muitos novos clientes? O cliente adora, né? Quando vê rentabilidade, por mais que a gente fale que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, isso tá em disclaimer, tá em tudo. Só que o cliente quer saber o quanto você rendeu. Ele quer saber o quanto rendeu. Tá compensando? Ele quer. É difícil a gente... Retira ou aplica mais, né? Ou compra novas. Então, a gente sempre fala, essa rentabilidade é o que já foi. Tanto é que depois de 2020 veio a crise do corona, né? E aí a maioria dos fundos, carteiras, todas despencaram. Fundo de shopping, fundo...
mercado financeiro ficou lá embaixo, né? Em Abalou muitos bastante. segmentos, muito abalado, né? Não É. tem jeito, né? O corona, a gente tem dos demais entrevistados, né? Enfim, independente do segmento, construção, prestação de Saúde. serviço, Acabou, né? saúde, financeiro não é diferente, né? Então, o coronavírus aí, a pandemia teve um impacto, né? No seu caso, né? E quem trabalha com o mercado financeiro, mundial, né? Porque a É. gente opera tanto. Você comprou bastante Petro nessa época? Nós, na carteira, a gente entrou vendido. Hum. Em 7 ações, é assim, a carteira era 10 ações. Quando a gente viu que o negócio estava espinguelando, caindo forte, a gente fez operação para ganhar com o mercado em queda. E por isso que até 2020 teve uma rentabilidade acima também. Porque a gente viu, né, lá para maio eu tomei a decisão, vamos entrar vendido, que é o que é? Ganhar com o mercado em queda. Então, das 10 ações, eu entrei em 7. 7 na ponta vendida e 3 na ponta comprada. Muito atrelado ao dólar, inclusive, as 3 ações. E aí a gente conseguiu performar acima da média do mercado. E depois, Uma pô, decisão acertadíssima, então. Foi muito boa, foi corajosa, Uhum. porque já estava caindo. O Ibovespa, ele chegou no fundo de 60 mil pontos. Ele estava 123, foi para 58 mil pontos. Lá para os 90 mil, quando ele perdeu os 100 mil pontos, aí a gente virou a mão para venda. Já tinha tido aqueles apagões que param a operação? O circuit break já estava começando. Já tinha alguns. e quando a gente fala em mercado financeiro, e é muito comum a gente. É um mercado que é muito instável muitas vezes, né? Que você tem que acompanhar. Então, muitas vezes tem a curiosidade, pô, que hora que começa a operar a bolsa? Que hora que eu tenho que abrir? Que hora que eu fecho? Eu tenho que acompanhar o dia inteiro? Putz, perdi muito hoje. Então a gente vê, né, você tem grandes empresários e grandes players que operam com valores muito altos e outros especulam um pouco mais, então são mais o que nós chamamos de, eu sou mais conservador, ou às vezes o cara é mais arrojado e tudo mais. Porém, isso gera um estresse, né? Então, muitas vezes emocional. E hoje, o que o Hamilton faz hoje para dar aquela desestressada, né? Existe uma válvula de escape, é só focado em finanças, das 8 da manhã às 5 da tarde. Como que é essa rotina hoje? Rotina pessoal? Exatamente. De manhã, agora, já estou indo para o trabalho. Antes, até o ano passado, comecinho do ano passado, eu estava treinando natação de manhã. Porque eu estava focado para um campeonato no Japão, que eu ia fazer em agosto. Olha só. Ano passado, no Mundial. Só que eu deixei de ir. Acabei optando em não ir. Mas agora eu estou indo para o trabalho de manhã. Entre 11h30... Aí eu começo já a me preparar pro CrossFit, que eu faço meio dia e Ai, 15. ai, ai. Aí já entrando nesse assunto. 11h30, 11h40 eu começo já, pego ali começo a fazer um shake de proteína, né? Tem lá blueberry, coloco umas frutinhas vermelhas, Segue um sabe? protocolo Eu sigo um nutricional protocolo nutricional, certinho. isso. Faço meio que um pré-treino ali de carbo, né? Com leite vegano ali também. Ah, não, aí não. Eu faço aquela cumbuca lá com sucrilhos, né? Me mando bem. Aí eu vou treinar na hora do almoço, volto pro trabalho e depois eu treino natação. Vou fazer natação depois das 6. Tá focadão. Tô focado. Mais no CrossFit até do que da natação, ultimamente. Nunca lesionou? Já lesionei. Lombar começou, o CrossFit já doendo bastante a lombar. A professora me corrigiu. Tava fazendo aquele levantamento terra. Tá. Muito com a lombar. Então ela me corrigiu, melhorou Porque muito. no CrossFit não é levantamento terra, tem um outro nome em inglês, né? Aí, ó, tá vendo? Lá é tudo em inglês. Odd, você fala, pull-up, butterfly. O cara ele tem que ser no mínimo intermediário em inglês pra fazer CrossFit, né? Wizard, né? Handstand push-up. Se ele não fez o eyes up, não tem jeito. Que handstand né? walk, tudo em inglês. E assim, como foi a escolha entre treino normal ou treino de academia, né, musculação, o funcional e o CrossFit? O que te levou pro CrossFit? Eu já estava um pouco enjoado da musculação. Fiz o ano passado um treinamento. Em 2022, eu contratei um profissional para me dar o treino para o Mundial de Natação. Maio de 2022. Falei, agora eu vou para o Mundial em 2023, em agosto. Eu contratei um profissional para me passar treino de musculação e natação. Uhum. Só que eu estava fazendo treino sozinho da musculação e de natação. E a natação, sozinha, ela é muito monótona. Então eu chegava a treino que eu fazia 2 horas e meia de natação, 9.000, 8,5, tem no meu relógio lá.
E aí depois eu ainda fazia musculação. E assim, Ficava muito sozinho. sozinho é difícil. Se eu tivesse com uma equipe e tal, acho que ia ajudar um pouco mais, né? Forçando ali. Então o treino de musculação tava começando a já me deixar assim, puta, eu ia treinar, ficava na frente do espelho, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Já começava a bater aquela bad, né? Putz, isso depois de nadar. Então eu falei, vou começar fazer o treino de CrossFit só pra ver como é que é. Aí eu vi que é desafiador, porque você tem que bater tempo mais baixo, tem que pegar carga mais alta, fica ali um clima de amizade com competição. Uma Pessoal, comunidade, né? é uma comunidade, então você faz amizade, o pessoal chama, a gente fez 2 festas já, depois que eu entrei no CrossFit. Isso é legal. Mas a galera não vai parando porque perde a perna, perde o braço. Tem Travou essa lombar, Travou não vai lombar, andar né, mais. no CrossFit, que essa casta aí que é difícil de quebrar. É. E aí tem a discussão, é o CrossFit ou é o aluno que é emocionado, que é muito impaciente, já quer subir carga sem saber técnica? Porque existe muita gente competindo que ainda não está habilitado. Você vê que o cara não está aplicando a técnica corretamente, ele já está subindo muita carga. Emocionado. Está emocionado, está querendo mostrar que ele sabe ali. Esse aí, e eu comecei um pouco nisso, eu achava que eu era bom no começo. Eu estava conseguindo subir carga. A professora chegou para mim, baixa a carga, aprende técnica, depois você vai pra carga. Então olha pra câmera ali, manda um abraço pra Box, né? Não é? Volta Arizona, obrigado aí por receber. Alô, Juninho, me ajuda, Juninho. Juninho Carneiro, Paulo Bertani. Manda um patrocínio pra nós. Grande Arizona, Renan Juninho, Marinho. grande parceiro. Ô, mestre, me fala uma coisa, natação, cara, ia pro Japão, mas tem nesse meio tempo, tem alguma conquista aí importante? Natação, eu fui campeão brasileiro, 2013. Brasileiro, 2013. Você tinha Aí. quantos anos? Com 29. 29 anos, campeão brasileiro de natação. 800 e 400 crawl. 800 livre, 400 E aí crawl. o nado também, você tem alguns históricos aí de nadar em águas abertas, Águas tem alguma abertas, coisa diferente represas. aí? Eu não fui eu ia na do Arvoredo, que é 25 quilômetros. A maior que eu fiz foi da travessia da Ilha do Macuco, era 8 quilômetros, lá em Governador Celso Ramos. Perto de Sim, Bombinhas, sim, ali, depois Mariscal. de Lá a gente balneário lá. Eu ia todo ano lá, desde que eu comecei, eu voltei. Baía dos Golfinhos, Tem ali também. sensacional o lugar. E Então, ali eu sempre tô indo. natação, crossfit, o triatlo não vira um caminho. Sabe que eu já fui convidado para ir no triatlo, só que a minha corrida é complicada. Na parte de corrida ainda não consegui Desenvolver. imprimir um pace bom, assim, de 4, 4,10 pelo menos. Fico ali no 5, 4,50 e começa... Dizem que quem nada, quem faz natação não sabe correr. E parece que pra mim é assim, que dói muito o corpo. Até tô com médico esses tempos para procurar por que me dói tanta perna. Cara, e é louco, né? Você falando do triatlon e... Que é uma dos medos de quem entra é o contrário, é a natação, né? Porque o cara sair do nado, então você que já é acostumado com as maratonas aquáticas aí vai... eu consigo ir garantir. Voa! Dá pra ir. É corrida pra mim. E aí nós temos aí um hobby meio peculiar, né? Quebra-cabeça. Como que é isso aí? É pra trabalhar a mente, te ajudar no dia a dia, nas operações financeiras? Desde criança eu tenho essa mania de montar quebra-cabeça. Desde 10 anos aí. Eu já vejo que eu gosto, não sei. Eu entro naquela concentração, fico ali 2, 3 horas tranquilo. Mas não é aquela de 200 peças não, né? Deve ser 30 mil peças mais. Eu queria montar um de 24 mil peças. Chama Life. Quem quiser pesquisar no Google, chama Life. É um quadro com todos os seres, os animais. Tem embaixo da terra, tem na terra, tem no céu e nos planetas. Olha que louco. É uma figura absurda de bonita. 24 mil peças. 24 mil peças. Só que é uns 6 metros de comprimento. Aí você precisa ter um espaço físico. Uma sala gigante. Só pra montar. Essa seria uma meta, né? O maior quebra-cabeça que eu montei é de 7 mil peças. É uma casa que eu montei e deixei lá em Avaré. Quanto tempo? Enquadrou ela. Enquadrei, tive que ir de transportadora para levar para lá. Olha aí. Que não cabia no carro. Quanto tempo pra montar? Esse levou 3 semanas. Montei. Rápido, né? Rápido, Tecnicamente. Esse não é difícil. Parece que é difícil falar, nossa, 7 mil. Só que o desenho dele é fácil. Intuitivo, né? Você acaba... Existem as técnicas também, né? Estratégia. Não adianta você pegar qualquer pecinha e começar a encaixar. Você vai ficar tudo existe uma estratégia. Sim, com toda certeza. Você tem que planejar, você tem que ver o
desenho, aí você separa ali, faz o Pelas quadrado. cores, né? Tem toda Exato, uma pela, técnica. pela cor. Até pelo corte da placa que corta o quebra-cabeça, tem uma sequência. Quando você Entendi. estiver num céu, tipo, tudo azul, você pode seguir uma sequência, assim. Entendi. Isso trabalha muito a cabeça, Ah, certeza. mentalidade. Trabalho. Falando em mentalidade, nós temos uma história aqui diferente. É. Como que é o cara que quis te vender Ah, um curso de mentoria, tentou vender um curso aí de memorizar? O que aconteceu? exato. Conta pra nós isso aí. Eu Foi tô assim, curioso. ele foi na empresa e tinha um curso aqui em Londrina que era, não sei se era Kanban, Kumon, eu não lembro o nome, mas era para memorizar e para fazer leitura dinâmica. Aí ele foi vender com a pastinha dele, né, e começou a conversar, explicar que o método era revolucionário, que você ia conseguir ler livros em minutos, né, livros grandes, pesados e tal, né, e Você lê a falando. página, você bate o olho, leu a página. Eu falei, mas como o cara vai ler em um dia um livro e reter a informação? Não, você vai ler porque você vai ter leitura dinâmica. E o cara vendendo ali, vendendo, fazendo toda aquela propaganda. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer um teste para ver como que tá a sua retenção de informações, sua memória. Né? Vou dar aqui um folhetinho, você vai ler, depois você vai escrever o que você viu, né? O que você lembra e tal, né? Tava eu, meu ex-sócio e a mulher dele. Né? Nós três, a gente tava fazendo o teste e olhando ali, tudo curioso, né? O que vai ser. Na hora que ele passou o texto, tipo assim, era nomes de eras mesozoicas, paleolíticas, Dinossauro. Aí ele colocava o nome de dinossauro, um texto assim, tipo, com nomes que você nunca viu, né? Você não tá acostumado. Não faz parte do dia a dia, né? Faz parte. Daí ele colocou aquele monte de nome complexo, né? E datas, várias datas, né? Ele colocava 1900 e tal, aí sei lá quantos mil anos antes de Cristo, e Algarismo romano. algarismo romano, né? Aquele monte de informação. Aí ele fez as perguntas, né? E aí, né? Naquela época, qual que era o nome do, sei lá, do dinossauro que foi extinto, tá lá. Ele até envolvia coisas de planetas no meio. Tipo, era um texto muito louco. E eu olhava pro meu ex-sócio e falava, meu, como é que a gente vai lembrar isso aqui, né? Não tem sentido nenhum. E aí a gente já tava meio assim, descredo, né? Tipo, incrédulo, o que é isso daqui, né? Parece uma armadilha que ele tá caindo. Aí a gente errou, tipo, de 10 a gente acertou 3, 4 lá. Aí ele falou, ó, tá vendo como você precisa do curso? Porque você não tá memorizando. Você não tá memorizando. Aí eu falei assim, mas também com esse monte de informação, como é que eu vou lembrar, né? Aí eu falei assim, então vamos aplicar um teste aqui. Eu vou pôr termos complexos de derivativos, mercado offshore. Comecei a falar complexo. Você daí. Comecei a falar, vamos fazer um teste aqui. Eu elaboro um texto, você vai comprar no pivô de alta, vai vender quando romper a resistência. Comecei a falar coisa de análise gráfica ali. E aí se a TIR é maior que o VPL e tal. Vamos ver se você consegue decorar e me falar também. Né? Não, a gente não pode, porque... Não é bem assim, não. Não é bem assim. Aí a gente começou nesse papo, né? Putz, mas não tem como decorar, né? E aí ele começou a ficar irritado. Começou a ficar muito irritado, até que eu e meu sócio, a gente começou a rir. A gente não sabia nem por que a gente tava mais falando com ele, né? E a gente começou a rir, e não parava. Cascando o bico, assim, ó. O cara tentava vender, a gente tava lá com ele, de repente, e aquela risada. A gente olhava, meu, que sofrimento, os dois vermelhos. O cara se arrependeu no Vermelho, máximo. Assim, aí ele pegou, bateu na mesa e falou assim, chega, não aguento mais, vou embora. Foi embora, assim. Em resumo, não conseguiu vender, né? E a gente... Não passou esse blefe. E a pergunta tinha, né? O cara deu... Aí ele falava assim, não, mas é que o mercado financeiro não operava na época dos dinossauros e tal. Um texto muito louco ali e a gente passou vergonha, porque a gente não conseguia conter a risada ali. Muito situação, bem. Né? Uma atmosfera ruim ali também. E voltando aí para essa história do mercado financeiro, você passou pelo Grupo X? Estava... Grupo BX? Passei. Perdeu, ganhou? Eu perdi, confesso que eu perdi, mas eu deixei de perder muito mais. Saiu antes? Saí antes. Eu dei um call de compra nela a R$21. 21,20. Quando ela furou, R$19,90. Eu lembro claramente. Rompeu um ombro, cabeça a ombro. O que é um ombro, cabeça a ombro? É uma figura de análise gráfica. Forma um ombro, uma cabeça, um ombro, e aí tinha uma linha do pescoço. Ela rompeu essa... Mais um. Ele faz assim, ó. Aí vira uma cabeça, um ombro e embaixo tem a linha do pescoço.
A 19,90 mais ou menos ali, era o suporte da linha do pescoço e rompeu. A gente vendeu, a gente estopou a operação de compra. O que é estopar? É quando você tem uma operação comprada, limita seu prejuízo. Vende com lucro, com prejuízo, desculpa, mas é um prejuízo controlado. Eu vou dar aquele stop no limite X, você define. Aí a gente definiu o stop ali, saímos da operação com 6, 7% de prejuízo. Mas já tava na mídia o burburinho ou ainda não? Não, ela tava explodindo como se fosse O- Burburinho pra positivo, cima, né? pra cima. Era o PowerPoint dele ali, né? Era tudo, qualquer reunião que você entrasse, tipo, qualquer relatório era sempre positivo. Eu não lembro ninguém falando assim, vai explodir, vai despencar. Vai valer. Hoje vale o quê? R$1? Não, hoje vale centavos. Hoje é domo agora. 0,70. E aí a gente perdeu, mas perdeu controlado. E depois a gente entrou vendido mais ou menos R$4, que deu uma oportunidade para ganhar para o mercado em queda. E assim, sempre a gente ouve falar também sobre ações e algum o contexto tem lá o day trade e tem o pessoal que segura a longo prazo, né? Como o Warren Buffett, o Luiz Barsi, né? Barisotto. E por que longo prazo? E o que é esse longo prazo? O que você considera um longo prazo? Longo prazo é não ter prazo. Eu costumo dizer assim, qual que é o prazo para você retirar o investimento? Nenhum, não existe prazo. Porque se você quer viver de renda passiva, você tem que deixar o dinheiro distribuindo dividendos, que são como se fossem os frutos da árvore. Você tem a árvore, que é o capital grande, né? E os frutos são os dividendos, que vão pagar seu custo de vida. Se você falar assim, daqui 10 anos eu vou tirar, aí você vai deixar de ter renda passiva. Por quê? Você vai tirar o próprio capital. Então, longo prazo é para você realmente deixar até seus filhos, né? Seria matar a galinha de ouro. Se você tirar o dinheiro, vou adquirir o imóvel. Se for te arrancar todo o capital que você investiu, você vai deixar de ter os proventos dele, né? Então, longo prazo para mim é não ter prazo, é ter indefinidamente. Sempre tá aumentando o seu bolo. E estratégias para curto prazo? Você Prazo? acha viável ações a curto prazo? Tem como ganhar com ações a curto prazo? Eu gosto, é minha especialidade, fazer trades mais de 3 dias, 5 dias, às vezes um mês, assim, que são operações chamadas swing trade. Que é quando você compra hoje e vai vender daqui alguns dias. Essa é uma das formas mais, assim, rápidas e ela é bem mais segura que day trade, só não é, assim, não é para todo mundo, porque precisa ter um pouquinho de preparo psicológico. O gerenciamento de risco deve ser diferente, né? Gerenciamento de risco que precisa ter. O preparo que a pessoa tem que ter na cabeça para essa estratégia é diferente. É só comprar e esquecer. Você pode até comprar ação e já deixar os alvos de lucro e prejuízo. Mas Seria o stop and loss. Stop loss, stop gain. Isso é possível de ser feito. Aí você não precisa ficar ali olhando toda hora, acompanhando o mercado. Isso é para quem quer, assim, não é o trader especulativo que fica o dia inteiro e nem é o cara que é um perfil intermediário. Tem um pouquinho de tempo, ele pode fazer até a noite. Um perfil que, sei lá, trabalha o dia inteiro, pode ter um tempinho à noite. Ou durante o dia ele consegue olhar ali o home broker por meia hora. E como que você gerencia no curto prazo? Porque as informações, por exemplo, de mídia, de mercado, vai sair uma lei, vão taxar derivativos, não sei o quê. Isso oscila muito essas ações, né? Acaba No dia a dia ali. E mentalmente, como que você gerencia isso? Com a sua estratégia, você mantém, não se deixa influenciar pelas notícias? Existe uma discussão do analista que segue análise gráfica se deve ou não usar as notícias para operar. Tem notícias, tirando o dedo de Deus, a gente fala assim, tudo que está no gráfico já está precificado. Ou seja, as informações do mercado, tirando o dedo de Deus, que é uma catástrofe, uma explosão. Uma pandemia. Notícia, uma pandemia, uma coisa que seja muito positiva, que desconfigura tudo. Uma Vale rompendo essa marca. A barragem. E aí são os dedos de Deus. Mas tirando isso, as informações já estão precificadas. Se você confiar na sua estratégia, você vai ver o fluxo de mercado. Então, por exemplo, o que eu falei quando a bolsa subiu, até a Economist já estava ali fazendo o preço, né? Precificando. Provavelmente, alguns indicadores já estavam mostrando até fluxo vendedor. Uhum. O que é o fluxo vendedor? São os gringos, principalmente, vendendo. Né? Você consegue, através de análise gráfica, olhar esse volume de entrada e saída.
Então, se existe uma informação que vai sair lá na frente, já vem gente atrás, já manipulando ali, sabendo antes. Tipo assim, você tá querendo dizer que uma notícia que sai no Jornal Nacional hoje já é antiga, Já antigo. para quem tá no mercado Exato. analisando o gráfico. Vou dizer, por exemplo, quando saiu os poços lá, né, do petróleo da Petrobras. Uhum. Tupi, né? Isso. Tupi lá atrás. Veio o RH, não, veio um profissional da Petrobras, a gente convocou para uma palestra aqui. Uma palestra na época de 2008. Ele veio dar uma palestra lá no Ney Braga. Aí, depois da palestra, a gente conversou com ele, né? A gente foi falar, vocês já sabiam da informação? Como é que era? Como é que vocês gerenciaram? Ele não queria falar, porque é uma coisa muito complicada ele dizer que ele sabia. Tem compliance, né? Compliance, uma série de coisas. Mas a gente percebeu claramente que já havia um burburinho e várias pessoas já tinham se posicionado. Já era uma informação já Tem que acompanhar, gerida né? ali. Não Então tem existe jeito. muita maldade no mercado, principalmente nas informações ali. Quando sai sei lá, saiu queda dos juros e tal. Um monte de gente já sabia. E aí, Política influencia muito. também influencia. Troca do presidente, mudou, Influencia. governo, tanto internacional, falando em quem opera em dólares, Estados Unidos ou Brasil. Isso vai influenciar sempre. É expectativa, né? A expectativa é precificada depois no próprio cotação das ações. O mercado vive de expectativa. Não é da realidade, é esse pressentimento, esse nervosismo, né? Ou euforia, ganância, o medo, tudo está precificado ali. Então, vai trocar o presidente, já vai girar um burburinho, vai mexer, seja para cima ou para baixo. A ideia é que com uma análise gráfica, uma análise técnica, você preveja para onde que o mercado está indo. Para Perfeito. onde que ele está. Ah, tá, a notícia é positiva, mas vamos ver se o fluxo está indo para compra. Daí você tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa é hora do cara acompanhar diariamente ali para não... Ainda mais se ele for especulador, né? Perfeito. Agora, se ele é longo prazo, ele realmente ele não vai ficar olhando todo dia. Se caiu, qual que é a mentalidade dele? Tá mais barato para comprar. Se os fundamentos se mantiverem constantes, por exemplo, ele entende que a Petrobras ela tem um valor lá na frente muito maior do que ela vale hoje. Se caiu o preço, a empresa continua a mesma. Então ele tem uma oportunidade de comprar mais barato, a liquidação. O Luiz Barsi fala muito isso. Quando cai, é liquidação. Rebenta. Mas, por exemplo, assim, quando a pessoa entra no mercado, ela escuta falar muito sobre o índice Bovespa. E no longo prazo, se você for ver assim, o Ibovespa perde para o CDI há 20 anos. Perde para o CDI. E como que você trata isso? Porque como acompanhar o Ibovespa em relação a isso? A comprar a perca do ações? CDI. Como acompanhar? Por que você fica no longo prazo acompanhando, por exemplo, o índice Bovespa, sendo que você está perdendo? Você olha uma perca, pelo menos nos últimos 20 anos, em relação ao CDI. O Ibovespa perdendo o CDI? É. Você tem certeza que perdeu do CDI? Temos uma informação aqui que chegou de um telespectador. Chegou? Uma pergunta. 20 anos? A pergunta é a seguinte: como ficar no longo prazo investido no índice Ibovespa, sendo que ele perde para o CDI nos últimos 20 anos? Nossa, eu não sabia que perder para o Ibovespa, não, certeza mesmo. Para mim, o Ibovespa... Vê se a fonte é segura, então, hein? Às vezes é alguém trolando. O cara mandou aí copiou e colou do Google, pô. O cara quebrou o nosso ritmo aqui, né? Aí, deixa eu ver aqui. Pra mim, o Ibovespa não perderia. Em 10 anos, de fato, em 10 anos, sim. É que a informação é na hora. Em tempo real. Em tempo real. Essa informação chegou aqui direto da B3, então... de fato, agora... B3 ligado aqui com a gente. Ibovespa em azul, CDI... Em vermelho. Aqui, daqui. Coloca aqui. Olha lá. O que a gente avalia desse gráfico, por exemplo? Porque o Ibovespa, ele é uma cesta de ações, né? Ele não é uma ação específica, são cerca de 80 ações. Então, assim, qual que é a sacada? É você encontrar as melhores ações da própria bolsa, né? Não é investir no Ibovespa, ele é só um balizador, é um termômetro do mercado.
mas ele não reflete uma carteira personalizada do cliente. Se o cliente fala assim, não, eu quero comprar Petrobras, Petrobras dá show no CDI. Claro que ele não vai pôr tudo em Petrobras. Mas você pegar Siderúrgica Nacional, CSN, Usiminas, pegar Gerdau. alguns bancos, vai dar pau no CDI com certeza. Isso eu tenho certeza. Agora, o Ibovespa de fato perdeu nesse período aqui. Até me surpreendi. Informação é quente. Essa informação é quente. Informação é verdadeira. quente. Informação é verdadeira e Ibovespa perde. Mas uma carteira personalizada, Então essa seria a a melhor não ser que opção. ele só pegue mico. Então, por exemplo, Pegou não, a GX, aí vai perder. não ficar no índice seria uma opção melhor, né? Com Escolher certeza. bem É, é o que você É um indicaria. balizador, né, ali, né? índice, se alguém quiser comprar ele, vai comprar o ETF, que a gente chama de BOVA11, que é como se fosse uma ação que representa todo o índice. É o BOVA11. Você compra de 10 em 10. Você não compra IBOV. O Entendi. IBOV a gente chama de benchmark. É referência. Um indicador de referência. Ah, eu tenho um fundo multimercado. Quanto que ele está oscilando em relação ao benchmark? Então, aí o gestor, ele que faz a gestão do fundo, ele usa o benchmark para dizer para os clientes, ó, estamos superando o Ibovespa. Inclusive, quando ele faz a contabilidade, se subir além do benchmark, ele cobra performance, Entendi. em geral 20%. Então é só um balizador. Mas investir no Ibovespa, eu já não diria que não é uma decisão inteligente, não. Ele junta as maiores empresas que estão listadas Exato. na Ibovespa, né? Faz uma média ponderada, ele pega cada ação, coloca uma lá, vezes 3%, lá em, uma média ponderada, né? Participação de cada, dependendo do volume. E você acha que essa relação mesmo que você está dizendo, o Ibovespa não serviria para mim comprar o Ibovespa, por exemplo? É válida também para o SP500, onde estão as maiores empresas do mundo, mais inovadoras, né? Ou é a mesma análise também? Eu acho que entra na mesma análise, porque no S&P 500, por mais que seja nos Estados Unidos, as empresas são mais maduras. É Amazon, Google, Facebook. Mas ainda vai ter empresa que não vai performar tão bem. Então, eu acho que não dá para entrar nesse índice e deixar simplesmente seu capital lá. Pode até compor uma parte, 5%, 10% no máximo, do portfólio dele compor o BOVA11 ou o S&P 500, mas eu acho que mais inteligente é você diversificar nas ações propriamente. E você gosta de investir fora? Outras Eu bolsas? tenho alguns investimentos, tenho eBay, Amazon na minha carteira, XP também. A XP é brasileira, mas ela abriu capital na Nasdaq. Uhum. Então Ficou mais fácil. Internacional, né? Tenho Tesla também. A nossa caixinha aqui tá bombando, hein? Nvidia. Chegou inclusive uma agora. Chegou várias perguntas aqui, eu não vou conseguir responder todas. Eu vou selecionar algumas pra gente responder no final. Mas chegou uma agora que faz sentido com o que você acabou de falar. O que seria o SP500? S&P 500. O S&P 500 é um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Lá a gente tem o índice Dow Jones, que são as 29 melhores, são as top do mundo, praticamente, né, dos Estados Unidos. Coca-Cola, Walmart, Microsoft, Amazon, né, as 29. Esse é o índice Dow Jones, que é bem conhecido. Uhum. E o índice da S&P 500 são as 500 maiores empresas. Perfeito. Enquanto no Brasil só tem o IBOV, tem os IBRX, tem alguns outros, mas o IBOV é o mais conhecido. São as 85, lá aqui lá são milhares de empresas. As né? 500 mais. 500 mais selecionadas da Aí bolsa. tá respondido. E você vê investimentos assim fora dos Estados Unidos, por exemplo, na Ásia, ou bolsas, por exemplo, do Japão, bolsas europeias. Tem como o brasileiro investir nesse mercado também? Dá para ele investir. Não é meu foco ultimamente. Eu não tenho feito investimentos lá e nem aconselhado. Mas se o cliente quiser, ele pode fazer tranquilamente. Tem corretoras gringas, corretora brasileira sitiada lá fora. Dá pra Sitiado lá e hoje você tem corretora direto lá, hoje tá tudo mais fácil. Consegue abrir por aqui e operar lá. Então tá muito tranquilo. transfere em Bitcoin, Tether. Bitcoins, aproveitando, citou aí, como tá hoje o mercado? Tá explodindo. Criptomoedas, aumentou novamente? Nunca caiu? Bruno Perini gosta muito de Bitcoin. Bitcoin é um mercado que é sempre muito questionável, né? Mas é um mercado promissor. Agora o Bitcoin está R$204 mil. Dólar, que é o parâmetro. Quem comprou lá atrás? Quem acreditou, né? 16 mil. Tá 41 mil dólares agora. Até um tempo atrás, um ano, tava 16 mil. Já duplicou. Só sobe. Só sobe, 41 mil.
Que loucura. Tem outras Já vai criptos bater também um que estão vindo tipo Ethereum, tem várias que estão também pegando o seu mercado, né? o Ripple, Cardano. É um mercado, assim, tem que estar dentro. O maior risco é não entrar. Quando a gente Aí, fala no ninguém tem analista, certeza, Uhum. mas o risco de ficar de fora é maior. Tipo assim, você não pode perder o bonde. Perder, uma parte do capital você coloca. 5% da carteira, sei lá, você tem 100 mil, coloca 5 mil. Se virar pó, você não vai perder todo o capital, 5 mil. Eu acho que vale a pena, porque o potencial de valorização é muito maior. O seu risco é perder tudo, lógico. 5 mil que você colocou, se for 5% do capital total, é doloroso. Ninguém quer perder dinheiro. Mas você pode multiplicar por muito mais, porque ele tem um potencial de valorização grande. Mas oscilou bem nos últimos anos também, né? Teve uma Oscilou. queda considerável. Ele é dor de barriga, se ficar É. olhando toda hora, ele vai causar um estresse. quando a gente fala no analista, bolsa, mercado, existe também uma análise específica ou especialista só em criptomoedas hoje? Facilita? Tem gente que investe só em cripto ou o cara tem que saber um pouco de tudo? Eu acho que é melhor focar. Eu gosto mais de mercado de ações, né? Conheço o mercado de cripto, opções binárias, até um pouquinho de aposta esportiva, conheço um pouquinho, mas meu foco é mais ações da Bolsa de Valores. E entendo um pouco de commodities, de derivativos. Derivativos eu conheço mais. Commodities já não é tanto meu forte. Café, boi gordo, soja, etanol, tem lá a negociação, mas não é o que eu olho no dia a dia. Eu lembro que a gente conversava muito sobre mercado futuro. O mercado futuro, para quem é produtor, é excelente, né? Garantir o preço da safra. Então, exatamente isso. E você falou que gosta muito de bolsa de valores. Por exemplo, o que você tem como. Pode dar um briefing do que você avalia numa empresa? Você é o cara que lê o balanço ou você é o cara que, sei lá, quer saber mais sobre a empresa, quem que é o CEO, o que ela está fazendo? O que faz você comprar uma ação? Ou o que faz você falar, não, isso aqui eu acho que eu vou. É só análise gráfica? Como que você tem feito? Eu não sou o analista fundamentalista. Que olha balanço, olha fluxo de caixa descontado, tudo isso daí eu não costumo olhar. Claro que daí eu foco mais na análise gráfica. Eu procuro saber se a empresa está no momento bom. Mas assim, eu não vou tão a fundo nessa parte até para não conflitar com a análise gráfica. Porque às vezes você olha uma oportunidade e aí você vê que entrou fluxo comprador. O grande player está entrando, fundo gringo entrando, você vê que o gráfico está bonitinho para comprar. Os árabes estão. Os árabes estão vindo, né? E às vezes a notícia é negativa. Notícia, às vezes, te influencia a não comprar. Eu já tive experiência inúmeras, assim, de ver a oportunidade, olhar a informação te contamina ali, você não entra. Às vezes, E lá para na ver frente mesmo. mostra que é uma decisão errada, não tem entrado, né? Por exemplo, o grau de investimento, isso aqui eu vou levar pro resto da vida. Eu vi uma oportunidade de venda na Petrobras e na Vale quando ela estava no topo histórico, depois do grau de investimento. E eu cantei a bola na mesa de operações. Falei, pessoal, fez um sinal gráfico de queda. E a Petrobras estava a 53, a Vale 57. Na época, meus amigos de pregão ali deram risada. Como que você vai falar de queda? Acabou de sair grau de investimento, Vale está forte. Acabamos de ouvir um comitê aqui, do pessoal falando em lucro recorde e tal. Eu falei, mas graficamente é venda. Isso foi em 2008. E aí, assim, não tinha tanta confiança, assim, né? Pra bater no peito, falar, pessoal, venda que todo mundo vai explodir, vai despencar. Mas você já tinha o feeling. Já tinha análise ali, né? O negócio dando venda. E eu falei. Só que assim, você tem, pra isso ecoar, você tem que bater no peito, você tem que chegar e falar, vocês vão perder dinheiro, você tem que fazer tudo aquele. O cara realmente. Estardalhaço, né? Porque senão o cara não acredita. E assim, nesse momento era algo em contramão do que estava todo mundo pensando. Na contramão. Os meus clientes, eles não ficaram termando, rolando termo, que a gente chama, né? Ficar sempre assim, eles estoparam e esperaram. Não girei tanta corretagem na época. Que era girar a corretagem é ficar girando o cliente, né? Então, quando caía a bolsa, os caras estavam termados, tinha que pôr mais dinheiro e comprar mais para esperar subir. Muitos já foram zerados. Ficaram pelo caminho. A corretora não aguentou, até teve fechado. Não aguentou, porque o cliente... Não equilibra, né? Tinha a Intra na Maringá também, daí se uniram. Mas aí também deu 2 meses, já não aguentou.
É isso. Meu diretor, nós temos algumas fotos ali. Nosso é o momento de fazer algumas análises aqui, discutir. E aí a gente vai discutir essas fotos aí. Momentos aí. Quer perguntar alguma coisa antes? Você ia falar? Eu ia perguntar nesse período aí, o que que, assim, qual que é o seu marco que você acha que é o investimento que te trouxe mais alegria, não necessariamente rentabilidade em si, mas que você se sente assim, porra, esse aqui foi foda. Ou qual é aquele também que você fala, nossa, esse aqui foi minha maior decepção, meu maior erro financeiro foi esse aqui. Decepção do Forex no começo, mas serviu muito como aprendizado, né? Um alívio grande que foi a saída da OGX, que se não saísse ia virar pó capital, né? A Mundial também foi uma bolha do alicate também que a gente saiu antes, estava uma loucura, todo mundo comprando, ela explodiu para cima e despencou assim em 3 dias, a gente saiu também. É especulação pura. X, eu lembro. Foi. E agora, assim, ultimamente, a Eletropaulo, que me ajudou muito na carteira de 2019, as operações em venda 2020 também, que a gente conseguiu ter a coragem de tomar decisão para entrar vendido, e também a rentabilidade foi bem acima das outras corretoras, né, das outras casas de análise. E aí é um mix, né, são várias ações ali nessa carteira. Tem day trades, assim, day trade eu já fiz muito. Teve alguns que nem dólar, 50 pontos que a gente deu. Para quem opera dólar, 50 pontos é coisa pra caramba. É muita coisa. São 5 centavos praticamente de oscilação. A gente já deu call de compra de 50 pontos. Que é todos os clientes ficarem malucos de felicidade. Só que você contamina também, sabia? Quando você dá um call, recomenda 50 pontos, na próxima você tem O que cara ir no espera mínimo algo, 10. o cara espera que só O cara vai fala assim, subir, mas né? como só 2, só 3? Ele quer que continue, né? Imagina, se fosse assim, era sonho, né? Imagina. É difícil você alinhar a expectativa com os clientes nesse sentido. Aí nós temos um... Onde é essa foto aí? Você foi Canas Vieiras, Florianópolis. Pressão ali no mar. Canas Vieiras. Quantos km, você lembra? 3 mil. 3 mil. 3 mil. Pode ir passando aí. Tem um videozinho, aí pode ir. Dando trabalho pra molecada aí. Qual que foi a colocação aí, lembra? Foi o primeiro. A primeira. Primeiro? Acho que tem no finalzinho lá, né? 500, 3 mil. Que ano que é? Isso foi ano passado. O homem gosta de nadar, hein? Pode ir passando. Pode passar. Aí. Curioso Extrema. Ele é do Barro, né? Aham. Ney Braga. Já fui naquela Braves também. Bom, Braves eu competi 3 anos também. Legal, Opa, né? legal. E aí? Com os monitores que eu utilizava. Essa é atual? Não, antigo. Esse é um pouquinho antigo. Olha lá, ó, o menino 19. tá com... É lá no escritório que a gente fez. Falhando o business. Aí são alguns indicadores que a gente coloca na tela, medidor de volume, tem o próprio... Aumenta um pouquinho. Candlestick ali, né? Aí, boa. Análise básica. Análise de velas. De velas, né? Essa é a visão que as pessoas têm quando imaginam um analista de investimentos, né? O brasileiro imagina exatamente isso. E também no escritório, acompanhando o mercado. Esse é um curso que a gente tem de 15 horas, é o chamado Bolsa Sem Segredos. Ensina a operar. Ensina a operar. É online ou é presencial? Online. Vamos sortear aí, hein? Você ensina a fazer essas análises todas. Ensina né? fazer ele tomar a própria decisão. Ensina todas as estratégias de investimentos. Focado mais em curto prazo desse daí. Quem quiser saber mais, depois eu vou deixar o linkzinho ali para o pessoal entrar em contato. Tem os 3 primeiros aí, não vamos dar um desconto. Se vira no desconto, ele se vira. Tem mais Tem aí? mais? Não. Mas você falou sobre... A gente até comentou, de vez em quando tá entrando um fundo árabe, né? Mubadala, coisas do gênero aí. E 60% aqui, segundo informações que nos chegam, da Bolsa Brasileira é movida por investidor estrangeiro. Ah, sim.
né? Tanto que Então, quando tem feriado lá fora, aqui oscila muito pouco. e o que você avalia que esse investidor estrangeiro ele vê no Brasil? Ele fica muito preso a essas notícias que vêm de Brasília ali, a política, não sei o quê, ou ele faz uma análise? Para investimento pesado, ele quer saber tudo, né? Vai colocar, ou ele tem informação privilegiada ali e coloca antes, e ele está sempre de olho. Com certeza ele vai procurar uma análise mais precisa. A casa de análise das corretoras vai passar para ele alguns relatórios, ou eles mesmos já têm o próprio relatório. O próprio caminho, né? Para ele investir pesado, são bilhões, né? Está falando não em milhões, são bilhões. Investir. E por que você acha que o brasileiro está mais na renda fixa, né, o brasileiro comum está mais preso na renda fixa e não se expõe tanto a... Eu diria que é falta de conhecimento. É o medo de entrar e não ter previsibilidade de retorno, porque a bolsa não tem como você precisar retorno. Você pode mostrar o que passou, o que deu, mas não quanto vai dar. Agora, a renda fixa já é uma cultura, né, do brasileiro, pô, poupança, CDB, tem banco aqui, Tesouro. Tesouro Direto agora também. E não está errado você investir, só eu diria que tem coisas mais inteligentes, mais coisas mais potencial maior de retorno. Porque o CDB, uma renda fixa, é para conservar seu dinheiro. Você não vai multiplicar ele. E também não dá para ter rentabilidade via dividendos, né? Também não dá. Dá para viver do seu dinheiro. Você pode aumentar. Vou dar um exemplo, né? Esse dia eu estava em Avaré, um amigo meu chegou para mim e falou assim: ó, tem uma tia minha que está com mais de milhões parada em fundo de investimento. E ela está com 80 e poucos anos, está passando para mim. Era sobrinho, né, dessa tia. Já tinha perdido o marido, os filhos, ela morava sozinha. Estava perto de 2 milhões o dinheiro dela. Né? E aí eu falei assim, mas ela não extrai dinheiro? Ela não vive com esse dinheiro? Não, ela tem uma pensão, vive de um salário, vive simples. Nunca saiu do Brasil, não cuida muito da saúde. Eu falei, o que adianta ela ter 2 milhões, ganhar ela estava ganhando em torno de 150, 180 mil no ano. Em torno de 10% estava rendendo o fundo. Uhum. E todo mês ela poderia tirar 10, 15 mil, tranquilo. Poderia contratar o home care da Mais Saúde para Pra cuidar. cuidar, é uma boa. Uma melhor qualidade de vida. Ela não tem experiência, ela só deixa o dinheiro parado e deixa rendendo. Isso foi os 30 anos que ela foi acumulando. Desde na época o marido dela, né? Depois. Eu falei, você começa a pensar, se ela não extrai dinheiro daquilo, não adianta ela ter 5, 10, 20 milhões. Eu converso com grandes empresários que às vezes a gente vai conversar, bater um papo, um café sobre rendimentos, grandes quantias, CDBzão. CDB. Tá ali, né? o próprio gerente às vezes, não, pô, tá parado, vamos pôr no mínimo no CDB, né? CDB de 90% então às vezes CDI. falta um pouquinho às vezes de um conhecimento, dele entender um pouquinho. Cara, chegou uma polêmica aqui. Chegou? Vai lá, depois eu já pulo para O que você acha sobre consórcio? Consórcio. É investimento, não é? Qual que é a sua visão? Para quem não tem muita disciplina de colocar, de fazer todo mês, é uma forma boa, né? E se é todo mês, você tá ali colocando, né? Tem que obrigatoriamente pôr um valor. E aí, se não pagar, não é contemplado. Não sai. Essas punições, assim, são boas, né? Previdência também. Para quem não tem muita disciplina de colocar o dinheiro todo mês uma ação, comprar ali ações e fazer que seja tesouro direto, é uma forma mais disciplinada de você entrar. Muito bom. E você recomenda para o cara que quer começar, não sabe nada, contrata um... E quanto precisa, né, para começar? Chegou algumas perguntas aqui, deixa eu abrir a caixinha e aí a gente encaminha para essa área. Valor mínimo para o primeiro passo. Qual é o valor mínimo para dar o primeiro passo como investimento? Isso há um paradigma, né? Nossa, eu preciso ter 10 mil, 15 mil. Eu digo para vocês, o valor mínimo é o preço de uma ação. Se uma ação custa 10 reais, são 10 reais. Não tem barreira hoje. Antes, para abrir conta, era 10 mil, eu lembro, na Ágora. Na XP, acho que tinha uns 2, 3 mil. Hoje, qualquer corretor aceita com 50 reais. Claro que assim, você não pode pensar que com 50 reais você vai fazer 1 milhão. Né? Você não vai transformar os 50 reais em 1 milhão. Mas você vai acumular até chegar lá. Então, na hora que você coloca, que seja 50 reais, já desbloqueia a mente. Pô, dei o primeiro passo. Não era aquele bicho de 7 cabeças. Aí você vai pegando amor, você vai pegando
vai entendendo ali que é uma coisa acessível. Que não é uma coisa que você precisa ser milionário para fazer. Então, o Boa. processo ali é muito tranquilo. É abrir Vamos conta em corretor. desmistificar aquela coisa, o cara, eu tenho que ter no mínimo X mil e 10 mil e As pessoas 20 falando, quando eu mil. ficar rica, Eu vou eu vou investir. investir. Não, Exatamente. você vai ficar rica investindo. O primeiro passo é começar, né? Separa 10% da sua renda. Você ganha 5 mil para facilitar o cálculo. Coloca 300, 400 reais. Outra coisa que é importante, não é a pergunta, mas é até como uma orientação, né? Muitas vezes existem as corretoras, e aí você deixa o capital com a corretora, mas às vezes o cara tem a mínima noção do que está acontecendo com o dinheiro dele. Acho que é importante acompanhar, entender um pouquinho do que estão fazendo, né? Acho que existe um conflito de interesse até. O que é o conflito de interesse? A indústria 1.0 era o gerente do banco vendendo os produtos do próprio banco. A indústria 2.0 é o agente autônomo vendendo produtos da corretora e tem o dilema, né, que a gente chama de entre o agente autônomo, o assessor, vender produtos que dão maior corretagem para o escritório ou que dão maior rentabilidade para o cliente. Tá. Então, por exemplo, se você chega com 10 milhões, chega, pô, eu tenho 10 milhões para investir, chega numa corretora e fala, eu quero pôr no Tesouro Direto. Ele vai olhar para você e falar, nossa, eu não acredito. Porque o ROAS, que é o retorno sobre o Return on Asset, de um fundo de investimento, de um Tesouro Direto, é 0,1, 0,2 ao ano. Então, se você colocar 10 milhões, ele vai ganhar 10 mil dividido por ano. É muito pouco para o escritório. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vender fundo de investimento com taxa de ADM de 3%. Tem fundo tem que agregar com 4% de fundo de renda fixa, que é o como é que fala, o cúmulo, né? Mas ele está pensando na rentabilidade do banco, né? Não, ele está pensando nele. Está pensando nele. Então, existe esse conflito. A indústria 3.0 já é a consultoria personalizada, livre de ganhos de comissão. De amarras, né? Não está preso a uma amarra. Ele é neutro. Então, ele, inclusive, é um plano meu, me tornar consultor financeiro. Estou estudando uma transição de analista para consultor ou gestor. Estou nesse processo de transição. E aí eu posso falar para o cliente de qualquer corretora, qualquer banco, sem papas na língua, né? Sem ficar ali preso numa corretora. Sem precisar ficar tendencioso a colocar, por exemplo, num COI. COI é o produto que mais rende rentabilidade para o escritório. Eu selecionei outra aqui também. Qual é a rentabilidade média hoje? De um COI investimento, por exemplo. Ele colocou num geral aqui, porque acho que hoje o que acontece, né? Os famosos gurus hoje de cursos de internet, que vende essas loucuras, e tem gente que acha que é o... Acho que o tigrinho é bom. Tomar cuidado, tigrinho é investimento, né? Depois consegue sacar, né? Mas aí tem gente prometendo 10% aí ao mês. Foge disso? Qual que é a rentabilidade média hoje? 1,5%. Tudo que passar de 1,5%, você já desconfia. Olha só. Se falar 3%, praticamente certeza que é golpe. 4% é golpe escancarado. 5%, então, 10%, é impossível. Ele vai, no máximo, 1 ano fazer isso daí. Depois ele vai sumir com a grana. Existe muito golpe de pirâmide. É quando o cliente, a empresa, ela paga o investidor com o dinheiro dos novos entrantes. Quando ele saca o investidor, na verdade, não está tendo a rentabilidade. Ele inventa uma rentabilidade, 30%, 40%. Legal, informação importante aí, ó, olhando ali para a câmera. Então, pessoal, tomem cuidado, né, quando vem, entendam um pouquinho, a gente tá nosso convidado aqui há anos no mercado financeiro, então chegar alguém te prometendo aí rentabilidade acima de 3%, já começa a pulguinha atrás da orelha ali, investigue, entende um pouquinho, porque a gente está falando de rentabilidade anual, que já é difícil, né? Imagine isso mensal. O Warren Buffett ele tem uma rentabilidade média de 17% ao ano. Que é o maior investidor do mundo. Não chega a 2 por mês. Não chega a 2. Se você dividir, não chega a 2 por mês. E esses piramideiros, eles são assim muito convincentes. Sabem falar bem. Eles usam o nome de Deus. Religião sempre envolvida ali. A gente fala muito isso, né? Um abraço pro amigo Lobo também, que fala o cara que ele vai no emocional, no psicológico do cara. Ele vende o sonho. Vende o sonho, chega de carro importado. É o padrãozão, né? O padrão é perfeito. Ele é parece bem intencionado, mas é o cordeiro
Pele de lobo, né? Lobo na pele de cordeiro. Lobo na pele de cordeiro. É verdade. E aí, a última pergunta aí pra gente ir encaminhando aí pro nosso finalmente, que é talvez uma pergunta aqui que chegou várias iguais, então eu selecionei. Tem mais 3 boas. Tem aqui. aí? Não, então vamos lá. Mas vai essa daí. Não, então eu vou deixar essa por último aqui. Se você Que pudesse... a última pergunta, então, vamos deixar porque é como viver de renda, né? Mas vamos deixar por último. Vamos deixar por último. Mas, mais ou menos nesse sentido, hoje, né, 2024, se você pudesse dar um conselho pro Hamilton lá de 2003, quando ele começou. Boa. 2003. De mercado financeiro, qual que seria o conselho que você chegaria para ele, Hamilton? É isso aqui. Minha jornada, assim, eu tive os altos e baixos, né? Montanha-russa, né, a vida. Né? Você tá em cima, outra hora você tá embaixo, você toma um revés, depois você tá lá em cima. Tipo, não me arrependo das decisões que eu tomei, algumas a gente vai vendo que poderia ter sido melhor, mas ganha maturidade, sempre pensando, errei, aprendi, né? Aprendizado, sempre, você não errou, você aprendeu, né? São dolorosas. Um conselho, viver tudo de novo. Fazer tudo de novo. Seguir o caminho. Tomar cuidado com os impulsos, né? O homem é muito ganancioso, não ganancioso, mas ele é vingativo. Não aguenta levar um tapa na cara do mercado. Então, quando você está numa operação, você entra naquele dia de fúria. Já tive esse dia de fúria, que é quando você toma um stop loss, aí o mercado faz o violino. Ele volta pro preço que você pagou. De repente você compra, ele cai de novo. Isso vai deixando você... Fica maluco. E eu já tive esses momentos. Então, estoparia e deixaria o mercado agir sem eu ficar ali no meio. Né? Pudesse voltar em algumas operações. Faria exatamente igual. Mas aprendi com elas. Né? Por mais que sejam dolorosas na hora, na próxima você vai mais disciplinado. Disciplina, para quem quer ser trader, é fundamental. Muito bom. Ou compraria mais quando explodiu lá. Opa, essa aqui vai dar bom. Aquele ponto 50 lá é importante. E você tá aí, até paralelo a esse mercado financeiro, agora entrou no mundo do carro elétrico. Sim, carro elétrico. O que temos para dizer sobre isso? Qual que é a sua avaliação? Dá para viajar? Não dá? Autonomia? Você tem que planejar. Hoje, se você viajar sem planejamento, você vai passar perrengue. A primeira viagem que eu fiz, que foi de São Paulo para Londrina, eu já passei um perrengue. Que é aquele do carregador do Porsche que não tinha... Exato, o carregador lá na Castelo estava quebrado. E era da Porsche, o carregador lá, não tinha conexão. Exato, teve essa situação também. Eu fui tentar carregar lá em São Paulo num carregador, mas era incompatível. Mas isso foi depois. A tomada não tem que ter um adaptador, né? Porque ele era muito forte pro BYD. BYD, que é a fabricante chinesa, tá vindo forte pro Brasil. Tava agora com o Lula até, o presidente, fazendo uma... Ganhou inclusive, de meia milha. OTAN, né? OTAN. Meia milha. E assim, eu comprei o Cio, que é um esportivo sedã. Ele tem uma autonomia de 500 km. Se você andar de forma civilizada. Se você andar até 110 na estrada, sem pisar. Mas vai puxar um pouquinho, vai ter que achar o lugar. E eu tô gostando. Tem sido assim, dificilmente eu vou voltar para combustão. Mas mais que eu tenha passado uns perrengues aí, eu falo, o benefício é maior. Mas tem uma pegada ambiental, de emissão de poluentes e tal? O BYD, o lema dele é diminuir 1 grau de temperatura na Terra. 1 grau, ele fala assim, todos os dizeres dele. A missão dele na missão. 1 grau. Eu acho que podemos... E o bom é que não paga combustível. Tem gente a gente tem... Mas você carrega onde, por exemplo, aqui em Londrina? Você montou aqui em Londrina é na Audi. Um carregador de 150 kW, melhor, e é de graça, totalmente grátis. Tem no Boulevard agora, tem no Shopping Boulevard, tem no Catuaí, do lado da... Só que é disputado lá. Por conta da academia, né? A galera encosta ali do lado pra ir treinar. Pega à noite. Tem Angelone, mesma coisa. Quanto tempo demora uma carga? Se for no carregador da Audi, que é 150 kW, 1 hora de zero. Se tiver zerada a bateria, em 1 hora ele carrega até os 100%. Tem custo? O cara vai lá na Audi, eles cobram alguma coisa? Por enquanto, não. Tomara que fique. Dá tempo de você tomar um café lá. Ainda fica lá, toma um café, conversa, uma bala ali. É bom, né? Agora, nesses de estacionamento de shopping, carrega 5 kWh. Então, se meu carro tem 88 de autonomia. Se eu fosse zerada a bateria, seria 88 dividido por 5.
Não. Daria 15 horas, 16 Muito horas. para Muita uma coisa. carga completa. Aí o que eu faço? Agora eu estou instalando o wallbox lá no meu condomínio. E aí eu vou deixar ali. Aí vai carregar em torno de 4, 4,5, que é a força dele. Mas aí eu deixo de noite. Conseguiu tranquilo o wallbox no condomínio? Não, tá indo para É, conselho, então, É cheio. eu daria Tá difícil. daria mais um episódio inteiro aqui, né? Porque eu Porque conheço muitos que o síndico não quer, Não no quer. conselho não o passou. pessoal fala, Como que vai vamos usar nossa ratear essa energia? Eles Não queriam tem ratear. Eu como. falei assim, não vai dar certo. Então Como que coloca pra vai... mim. Imagina que os caras vão aceitar pagar pra mim Por um só. individual É. ali, então, Eu né? falei, não, deixa que eu pago, deu 3.500 o orçamento. Deixa que eu pago e a energia você separa nesse complementar que ele vai instalar. Aí eu pago vai o ter um condomínio. outro medidor, né? Tem um outro medidor. Isso. Só pra aquela tomada que eu vou usar. Não ficou tão oneroso, né? No unbox ali, não ficou. Então, 3,5. E eu ganhei o wallbox da própria BID. Da BID. É, É que pra eles é um marketing também, né? Pelo É. próprio condomínio. tem que fazer, né? E é escrito ali BID. E eu Vamos tenho lá, de então. tomada também. Muito bom. Sim. Podemos nessa aqui ou você tem mais uma aí? Eu acho que é por isso aí mesmo. Pra quem quer comprar um carro elétrico e quer viver de renda? Essa é a Eu pergunta. recomendo o carro elétrico. Né? Aí. Eu digo que você não volta depois para combustão. Ele não tem barulho, anda silencioso, ligeiro. Torque é bom? Torque. Tem uma outra que é polêmica muito também, seguro. que envolve investimentos, é muito se falado. Comprar ou alugar, tanto para imóvel quanto para Imóvel. carro. O que você quer do mercado, o que você avalia? Eu acho que depende muito do momento de vida. Né? Se ele é solteiro, ele está numa fase de construção de patrimônio, eu alugaria. Eu já não iria para construir e comprar. Depende do estilo de vida. Agora, se ele é casado, vai construir família, vai passar 10 anos no imóvel, eu já optaria em comprar. Tá? Agora, se o cara fala assim, eu quero comprar um imóvel para investimento, vale a pena? Ou Melhor pôr no fundo. Ou pôr no fundo imobiliário? Eu já gosto mais do fundo imobiliário. Porque você tem a possibilidade de comprar cotas. Ao invés de comprar um imóvel inteiro, você compra cotas. Cotas custa R$50, tem uns de R$10. Aí são fundos logísticos, né? Fundo de Exato. shopping. É a mesma coisa, parece que não é, mas você está investindo nos imóveis físicos quando você compra fundo imobiliário. Só que ele está cotado ali na Bolsa de Valores. E tem a vantagem de ter gestor. Então o gestor está cuidando lá dos imóveis, né? Dos galpões logísticos, não é uma ação largada ali. Não, e a venda é até mais rápida às vezes, né? Se você Você quiser vender sua vendeu participação hoje, no fundo, 2 dias está na sua conta. Agora, para você vender um imóvel físico, primeiro tem que reformar, pintar. você vai ter que ir lá Vai, visitar. manda pro Bota O cara lá na corretor. área. o cara joga preço lá embaixo, você tem que negociar, O cara tem que dar quer- comissão do corretor. O cara Corretor quer dar 4% da venda. quer dar um carro, um papagaio como forma de pagamento. Normal, né? Certo. Ele manda algumas coisas, parte do Isso pagamento. quando o cara não quer dar um carro de maior valor lá, né? O imóvel vale meia milha. Não, eu quero dar Porsche de 500, o cara não quer vender. E maluquice. No fundo imobiliário você tem facilidade, você vem no celular aqui, você compra. Muito Compra e bom. vende. Vamos lá para a pergunta final, então. Quanto que você vai dar para ele investir no seu patrimônio? Vamos negociar ali em off, né? Meia milha, dá, né? Se o cara quiser chegar aqui, o cara não tem tempo, ele não quer, ele viu o nosso episódio e vai entrar em contato. Eu tô com 10 mil reais. Toma, investe para mim? Eu não consigo gerenciar, administrar o capital dele. Eu posso aconselhar. Perfeito. Parece igual, mas tem mais diferença. Obviamente. Tipo, ele não pode me passar o dinheiro e eu fazer o que eu bem entender. Aí eu teria que ser gestor. Ou gestor de investimentos ou de carteira Como nós administrada. falamos no início, o analista então vai dar todas as O orientações. analista ele não entra a fundo na vida do cliente. O consultor entra a fundo. É uma diferença que parece para o cliente a mesma coisa, que não um assessor. Ele oferece os produtos e o cliente pode pedir. Sim ou não? Fala sim ou não, o assessor executa para ele. O gestor, quando você dá o dinheiro para o gestor, ele faz tudo o que ele achar melhor. Lógico, ele vai ter uma reunião de briefing, alinhar a expectativa, entender aonde o cliente quer chegar, mas depois que ele assinou ali a administração ou gestão, o gestor faz o que quiser. Tem que ficar perguntando para o cliente depois. Perfeito. Então, Tem metas a serem cumpridas? É difícil, né? Estabelecer metas. Então, assim, tudo depende do perfil do cliente, né? A palavra básica da economia, do analista, é depende.
E, por exemplo, qual que é o melhor investimento para um cliente? Depende. Depende. A gente tem que achar o produto que se adequa ao perfil do cliente. Então, esse é o principal trabalho de um profissional de mercado. Entender o cliente, analisar o que ele pretende, né? E ver qual que é o produto que se encaixa. Não ficar vendendo qualquer coisa para ele. Ah, esse aqui dá mais rentabilidade. Por exemplo, como é que eu vou falar para um cara que nunca viu bolsa para ele investir na bolsa? Para ele fazer day trade especulativo de dólar, índice? É. Ele vai tremer na hora que vê lá subindo 20%. Essas corretoras 40%, vai conseguir. gratuitas hoje que você que baixa, hoje é aconselhável? Você aconselha? Hoje, para você abrir corretora, para ter uma corretora, é muito complicado, assim, muita regulação, tem auditoria, compliance. Então, todas são perfeitamente reguladas. E se der, por exemplo, quebrar a corretora, tem um mecanismo de recuperação de prejuízo, MRP. Uhum. Além do que, isso se seu dinheiro estiver parado na corretora. Agora, se tiver custodiado, está 100% seguro. Custódia. É só transferir para uma outra corretora. Perfeito. Quando a corretora apaga a luz, quebra, transfere para outra O corretora. pessoal te pergunta muito, em qual que você me orienta? Qual que existe uma... Praticamente não tem muita diferença, É? que todas já têm corretagem grátis. Perfeito. Geralmente é a que tem mais serviço agregado, né? Sala de análise, relatórios, estabilidade do Sala sistema. VIP em Congonhas. em Sala VIP, a Guarulhos. XP mesmo é o maior case. Você tem o cartão XP atrelado, você vai na área VIP ali, é só mostrar o cartão. Tá tranquilo, né? A XP ela tem bastante nome e bastante produtos, né? Também é bastante estável, corretagem baratinho. Mesma Muito bom. coisa dessas online, por exemplo, que é só que eu opero por aplicativo. Ah, mas ela tem uma sede física, mesmo, por exemplo, uma online que você diz, qual seria? Você tem umas corretoras hoje, por exemplo, que não tem só pela internet que você vai Você operar. não pode ir na sede física. Exatamente. Se ela for regulada pela CVM, pela Bolsa de Valores, é 100% certeza. Pode entrar sem medo. Pesquisa para ficar tranquilo. Né? O Nubank já não tem sede física. É. É 100% regulado. Tá certo que o Nubank, eu tenho uma crítica quanto a ele. Ele permite a entrada, só que ele não libera muito crédito, né? Não tem muita coisa ali. Mais limitado. Você vai abrir um cartão de crédito, dá R$1.000, R$500 só de limite. Vai te limitar, né? É. E aí, meu irmão? Como viver de renda, então? Você caminhando pro final, então, né? Viver de renda, basicamente, é você ter uma renda passiva. Né? O que é uma renda passiva? Renda que você tem sem você precisar trabalhar. Salário. O salário caindo todo mês, sem você precisar ficar atuando ali, sem ter a renda ativa. Renda ativa é a renda do seu trabalho. Você está ali, você usa a sua inteligência para alguém contratar e fazer alguma coisa para a empresa, você abre uma empresa, empreende, tudo, é renda ativa. A renda passiva é o que vem dos investimentos. A renda passiva sendo maior do que o seu custo de vida, a gente diz que você atingiu sua liberdade financeira. Que você já não precisa se preocupar que todo mês você vai ter o necessário para você sobreviver, pagar os seus custos de vida, né? Então, se você tiver como que vive de renda, basicamente você tendo um capital que tenha renda provinda desse capital, um dividendos, né? Distribua a renda acima do seu custo de vida. E não tem segredo, é acumular todo mês ali uma parte, ou sempre que sobrar dinheiro, Injetar. controlar o impulso, né, do gasto exagerado, equilibrar a finança, analisar, fazer orçamento doméstico junto com o cônjuge, para ver o que pode cortar de besteira. Né? Tem objetivos, né? Ter objetivo, ter uma meta. Né? Eu preciso de 10 mil por mês. Quanto você precisa de dinheiro para ter 10 mil? Em torno de 1.200.000. Tá? 1.200.000 por quê? A renda dos investimentos é em torno de 0,8, 0,9. Tá. 9% ao mês. Se você precisa de 10 mil de renda todo mês, em torno de 1.200. Mas é muito, 1.200.000. Se você aplicar ali por 10 anos consecutivos, R$500, R$1.000, depois aumenta para 2.000, uma hora vai chegar. Você vai ter esse aporte mais o rendimento sobre esse aporte. O melhor dia para começar foi ontem. Já perdeu, né? Se você não tá Tem investindo. melhor Se cenário. hoje você não investiu, você já tá perdendo. E não é difícil. R$100 você já pode começar. Não vai ver no começo, mas você vai plantar a sementinha e depois vai crescendo. Acho que esse dá um corte, né? Esse
É isso aí. Muito bom. Pra gente encerrar, fala um pouquinho sobre o limite na hora, é isso? Limite na hora. Limite na hora é uma fintech, uma correspondente bancária. E basicamente, o que aconteceu? Quando eu estava em 2021, que a gente criou essa limite na hora, a gente percebeu que tinha muitos clientes precisando de crédito. Crédito para pagar fluxo de caixa, empresário que está com dificuldade para pagar IPTU, desculpa, imposto, folha de pagamento, né? Ele usa o próprio limite do cartão de crédito para pagar suas contas. Aí a gente traz a gente converte o limite em dinheiro e ele parcela no próprio cartão de crédito, no próprio fatura mensal. Então, para quem está, entortei aqui na empresa, Precisando de um 10 fluxo de pau. caixa, Aí ele chega no banco, o banco não libera. Por quê? Já tá Ele torto. não declara tudo imposto de renda, ele não tem uma movimentação significativa, o gerente não tem relacionamento, fechou as portas pro dono da empresa. Aí ele tem um cartão Personalité que tem 30 mil de limite. A gente puxa aquele limite, transforma em dinheiro, ele paga toda a folha de pagamento, imposto, né, todas as contas que ele precisar, parcela no próprio cartão. Então a gente usa esse cartão de crédito para ele trazer dinheiro a valor presente. Para ele muito usar. bom. Esse é o principal modelo de negócio. Complementando aqui o limite na hora, com mais de 22 milhões de reais concedidos em pouco mais de 2 anos. 2 anos. Fantástico. Conseguiu mais de 22. Foi em 8.900 empréstimos até agora. É isso. Uma forma de empréstimo pessoa física e crédito para pessoa jurídica. Maravilha. Tranquila. É né? isso? Perfeito, mestre. Então, antes da gente encerrar, olhando para a câmera lá, fala suas redes sociais. Quiser falar mais um pouquinho aí se tiver as redes sociais também do Limite na Hora. E aí deixa esse recado final aí para quem tá pensando e tava em dúvida em começar a mexer com o mercado de investimentos, né, bolsa, enfim, nesse limite aí que daria mais 32 episódios, a gente poderia falar vários segmentos, né, sobre o mercado financeiro. Aí deixa um recadinho aí para quem tá um pouquinho inseguro, quem quer o melhor dia, né? É agora, é começar. Então, olhando lá e fica à vontade, meu irmão. Obrigado. Volta aí. Dá pra cortar, A gente né? corta. Não precisa cortar. Aqui você tá... Ficou emocionado. Minha rede social é Hamilton Ribas, com H, né? A empresa Limite na Hora. Limite na Hora é tanto o site quanto a rede social. Também para a parte de investimentos é a Folio, foleo.com.br. E tem o curso Bolsa Sem Segredos, que é para você que quer se educar, ter uma estratégia para comprar e vender as ações, para entender mais esse mercado, né? E também lembrando, né, o valor mínimo que eu falei de investimento não é mais do que R$100, você consegue já dar o seu primeiro passo. Outra coisa que você falou? E deixa um recado aí pro final. E você que tá... acho que o Folio mesmo, né, investir sem segredos, enfim. Bolsa Sem Segredos. Bolsa Sem Segredos, acho que é o primeiro passo aí para quem tá começando. Investir em conhecimento. Sempre começar em você se educar. Não já querer dar voos muito altos, né? Dá o primeiro passo, aprende o que é uma ação, como é que você aplica, compra e vende as ações ali no seu sistema, abre uma conta em corretora, coloca lá R$300, R$400, não tem esse valor grande para começar, e vai aprendendo através de podcast, de vídeos do YouTube, né? Tem bastante conteúdo na internet. É isso. Muito bom. E também cuidar da saúde, né? Também, isso aí vai contribuir com o seu próprio conhecimento, sua própria forma de aplicar os conhecimentos. Perfeito. Ter mais energia para pensar, para ter pensar. a cabeça no lugar. Importante, né? Energia nesse momento é importante. Muito bom. Vai ter altos, vai ter baixos, mas o importante segurar o rojão ali. ter a consciência, né? Acho que é tranquilo. Hoje, o mercado, quando a gente, falando no meio do empreendedorismo mesmo, viver de renda hoje é algo que se discute e se conversa muito, né? Ele busca qualidade de vida, poder ter seus filhos em boa escola, ter um tempo para sair com o seu cônjuge, viajar, descansar. E aquilo que você colocou, né? Assim, garantir ou conquistar sua liberdade financeira. Né? Show de bola. Acho que é isso. Muito Julião, obrigado, beleza? gente. Foi muito conhecimento aqui acumulado nesse episódio. Acho que a gente abordou vários temas importantes aí. Vai ter, com certeza, uma baita repercussão
com esse conhecimento que a gente trouxe, né? É isso. Prazerzaço, amigo. Vamos deixar no YouTube aqui também e no Insta depois o linkzinho dos cursos e quem quiser saber um pouquinho mais também a gente deixa na descrição lá. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio Se Eu Te Contar a Minha História. Então, você, mais uma vez, nos seguem lá, @minhahistoriacast e YouTube, Instagram, TikTok. Tudo. Onde tiver. Menos Orkut, né? Orkut O morreu. Orkut já foi. Usou muito lá, né? Mirk, grande Mirk. É isso. Muito obrigado a todos que já nos seguem. Obrigado pelo carinho. Deixa aí no direct também informações, curiosidades. Quiserem saber, a gente está à disposição sempre com mais um episódio, sempre histórias inspiradoras. Se você se instigou, né? Se a gente inspirou pelo menos um pouquinho, já valeu a pena cada segundo dos episódios. Muito obrigado a todos. Conhece aquele amigo que começou a falar de investimentos, está falando de bolsa de valores? Encaminha o episódio para ele. Caminha, coloca lá, clica aqui no aviãozinho, manda pro cara, falou aí, ó, é hoje que eu vou começar a investir. É isso. Obrigado, pessoal. Vem com a gente, Milton. Obrigado Milton, mais uma vez. Obrigado. Tamo juntasso. 3, 2, 1. Obrigado, Julião. Foi. Arrasta e vem.